a visão do governo até que o caso ele tem dupla função, a caneca, né? Então vamos lá. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou aqui na presença do Rafael Pinho, sempre conosco nesses momentos importantes do nosso programa. Hoje, nosso convidado é Matheus Amaral. Ele é missionário do ID Missões e também é engenheiro. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Flávio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa oportunidade nesse podcast maravilhoso. Muito bom, prazer é todo nosso. Mas antes de começarmos, vamos pedir para que você que está nos assistindo curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito a manter nosso conteúdo sempre da melhor maneira para todos vocês que nos assistem. Tá? Matheus, você fez várias missões em vários locais, né? Passou por Israel, Jordânia, Portugal, Espanha, África do Sul, Moçambique, isso lá fora. Isso. E aqui desenvolveu outras experiências no Amazonas, no Rio Grande do Norte. Conta um pouco para nós aí como está sendo essa experiência fantástica. Claro. Bom, eu faço parte de uma associação missionária chamada ID Missões. E nós somos uma associação sem fins lucrativos. Nós somos uma associação missionária com o intuito de levar o evangelho e apoiar missionários no campo e também desenvolver trabalhos com esses missionários. E o que seria o campo, né? Quando eu falo assim, às vezes as pessoas não sabem quando eu falo campo. Campo é o lugar para onde o missionário vai. Por exemplo, tem missionários na África, na Bósnia, na Amazônia, no sertão do Brasil, na Jordânia. Então nós da Associação ID, a gente pega e desenvolve trabalho junto com esses missionários ou então apoia eles, mandando uma oferta mensal para eles. Isso tudo é a nossa visão. Junto com isso, né, claro, o principal é levar o evangelho de Cristo para as pessoas desses locais. E você, além de missionário, também é engenheiro e também trabalha na área. Sim, sou formado em engenharia de produção. Eu trabalho na área como gerente de projetos numa empresa de tecnologia e informação, a Cognitiva. E eu atuo lá, né? Mas eu tô meio que dividindo minha vida entre missão e meu trabalho. Bacana. E por que a opção de se tornar um missionário? Não é nenhuma opção, né? Eu creio que quando nós somos crentes, nós servimos ao Senhor, ser missionário não é uma opção, é um mandamento de Cristo. Então, a gente prega muito isso, eu falo muito isso para os jovens, então, e para as igrejas também que eu passo, que quando o Senhor subiu aos céus, ele mandou para os seus discípulos, ide pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E também falou, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, para nós, para mim, eu entendo que o ide do Senhor, o fazer missão, é um mandamento, não é uma escolha. Então, se eu sou salvo, convertido, creio no Senhor Jesus e tenho uma intimidade com Ele, eu tenho no meu coração esse ímpeto de servir ao Senhor. E esse ímpeto se transforma em missão. Porque esse ímpeto de servir ao Senhor é pregar o evangelho. Então, se eu prego o evangelho no meu vizinho, na minha casa, na minha cidade, consequentemente eu vou para outros lugares pregar o evangelho. E aí aconteceu. Eu fui para Jordânia, para a África, para Sertão, para Amazônia e por aí vai. E nesses locais você enfrentou várias culturas diferentes, né? Várias culturas diferentes. E isso também é um desafio, né? Com certeza. A gente chama isso de missões transculturais, que são missões em outras culturas que não são a sua. Então, na África, principalmente, na Amazônia, na Bósnia, nunca fui, mas o missionário nosso que está lá. E também no sertão, mesmo que seja no Brasil, são áreas na África que vocês enfrentam outras culturas. O próprio Brasil, na Amazônia, cultura ribeirinha, cultura indígena, é uma outra cultura nossa que no mesmo país. Então essas missões são chamadas missões transculturais, que nós né? Nós participamos, conhecemos outras culturas que não são diferentes da nossa, mas que a gente leva o evangelho para elas sem ferir a cultura deles. E o Brasil, que é um país continental, enorme, tem diversas culturas espalhadas por todo o território nacional, né? Com certeza. É fato, em todos os segmentos, né? Mas antes de passar pelas suas experiências aqui dentro do país, por onde começaram as suas... Sem querer te interromper, Pim. Não. Mas te interrompendo. A gente vai conversando aí. Como foi a sua... Você já tem várias experiências de viagem pela sua vida pessoal, né? E tem também a experiência de viagem pela ID, né? Como é que foi os primeiros países por onde você passou? Como é que foi essa experiência?
O primeiro país que eu passei, a experiência era bem novo, fui para a África, junto com meus pais. Porque a associação missionária nasceu de uma necessidade que a gente tinha. Porque nossa família sempre foi missionária. Então a gente começou a fazer missões pelo Brasil e começou também a fazer missões internacional, África. E quando a gente começava a fazer missões, muitas pessoas apoiavam a gente financeiramente. E a gente ficou constrangido com isso. Tipo assim, como é que eles vão apoiar a mim, como Mateus, ou meu pai Fred, Cláudia, minha mãe, como pessoa, entregando oferta pra gente? Então a gente viu necessidade no Senhor de falar assim, poxa, eu vou criar uma associação missionária para que os trabalhos continuem acontecendo e as pessoas entendam que não somos mais só uma família, mas sim uma missão que o Senhor levantou para levar. E tudo começou na África. A gente começou com um trabalho na África de levar bíblias infantis para as crianças na África. E a primeira viagem que eu fiz foi essa. Eu tinha o quê? 14 anos, eu acho, quando eu fui com meus pais. Meus irmãos também foram. Eles são mais novos que eu. Mas tudo começou lá. Você tá com quantos anos agora? 27. Isso já faz mais de 10... Quase 10 anos, na verdade. Faz 10 anos ano que vem. E ali você foi como observador também, né? Eu fui participando com eles, como observador. Eu era criança ainda, praticamente, um adolescente. Entendi. E qual foi a maior dificuldade nesse momento? Cara, a maior dificuldade, eu acho que foi a viagem em si, porque é tudo muito novo. Então, quando a gente chegou lá, por exemplo, uma das coisas interessantes que a gente fala, que no Brasil, quem é do Ministério Infantil, então quem trabalha com igreja, sabe que a maioria das coisas que quem faz, assim, nesse âmbito infantil são mulheres. O homem não participa muito. E quando a gente chegou lá, a cultura é diferente. Lá na África, os homens são muito participativos, as mulheres não. E quando a gente chegou lá, minha mãe falou assim, nossa, tô muito feliz de que tem muita mulher aqui. Igual no Brasil, homens vão trabalhar mais. Só que, tipo assim, tinha muita mulher lá como exceção. Porque os homens já trabalham muito e as mulheres não. Então, uma diferença cultural que a gente não percebia. Então, a gente estava elogiando os homens, mas, tipo assim, devia estar elogiando as mulheres, que elas tinham que estar participando. E aqui no Brasil, toda mulher participa. Entendeu? São pequenos detalhes que a gente não percebe. A participação feminina nessas comunidades, né, é mais presente do que a do masculino aqui no Brasil, né? E essa, só para entender, essa é uma associação de missionários. Isso. Mas, assim, então são de várias igrejas? Sim, porque nós somos uma associação interdenominacional. O que isso quer dizer? Que são várias igrejas participantes. A gente não tem uma igreja fixa. Por exemplo, eu sou da Batista, Mateus. Mas a Batista não é a dona, assim, do ID. Porque tem gente da Assembleia, tem gente da Presbiteriana, da Batista. Então são várias denominações que fazem parte do ID como missionários. E o ID tem esse caráter interdenominacional para isso mesmo. Porque as igrejas ofertam pro trabalho, ofertam pros missionários, mas não tem nenhuma que é tipo assim, o ID é Batista, o ID é Presbiteriana. Não. Ele é uma missão. E quem compõe ele que são das igrejas. Eu, que sou da Batista, minha noiva é de uma igreja diferente, tem amigos que são da Presbiteriana, tem o pessoal da Assembleia. Então você percebe que, tipo assim, as pessoas que compõem a missão são de várias igrejas, mas o ID em si não tem uma igreja única. É uma instituição independente, né? Independente. Agora, também até a visão das igrejas são diferentes também um pouco, né? Cada um é mais rígida sobre um aspecto e vice-versa, né? Sim, e eu enfrento isso muito principalmente com os jovens. Porque eu sou o líder dos jovens da associação do ID, né? Do ID Missões. E os jovens, então, a gente trabalha com muitos jovens diferentes, de várias igrejas. Então, o jovem da Assembleia, às vezes, tem uma visão diferente do jovem da Presbiteriana. O da Presbiteriana é mais sério, da Assembleia pula mais. Então, são questões que a gente trabalha com esse pessoal e que, quando a gente tá na missão, a gente meio que, tipo assim, a diferença não tem, a gente por um lado é muito bom isso também, que as pessoas começam a ver as outras religiões também. No caso é evangélico, né? Sim, tudo evangélico. Eles começam a ver também as diferenças dos evangélicos e para não dividir muito, né? Sim, com certeza. E dá muito certo, porque as igrejas em si têm muito esse, entre aspas, egoísmo, né? De não querer trabalhar com outras denominações. Então a Batista só faz com o Batista, o Presbiteriano só com o Presbiteriano. Mas quando a gente chega no ID, na missão, junta tudo. Então, tipo assim, é engraçado você ver um assembleiano com um presbiteriano e uma batista. São termos assim que a gente fala, mas quem é de igreja sabe que são muito diferentes. O assembleiano, ele é um cara que pega mais, entre aspas, fogo. Ele gosta de gritar, gosta de pular. E o presbiteriano não. O presbiteriano já é mais simples, nem bate palma no louvor. Então lá do culto, o assembleiano tá pulando, gritando, glória a Deus, batendo palma. Eu não sei se você já viu um meme, tem um vídeo, super, assim, agradável, vídeo, engraçado. Sim. Que é um casal, ele imitando cada característica de cada igreja, né? Eles ficam assim, parede preta. Isso, tem. Aí depois tem worship. Aí tem o pessoal do surf, né? Tem bola de Cara, neve, eles ficam imitando assim, você vai morrendo de rir, né? Porque você vai olhando aquilo ali e você realmente
associa aquele grupo, né? Sim, aí você imagina esses grupos, só que jovens desses grupos, tudo junto e fazendo missão. Interessante. É muito bom. E, tipo assim, é muito legal. E assim, como que é escolhido os locais? Tipo assim, Bósnia, como que se chegou a esse local, assim? Tem alguma coisa... Porque é bem, né, Bósnia. É bem que seria específico, Bósnia, Bósnia. Jordânia, né? Sim. Bósnia é até interessante porque é um missionário amigo nosso. O meu irmão, ele fez um seminário de teologia de missões. Então, o seminário da Mais, seminário de missões. E lá ele conheceu esse missionário, Natan. Esse seminário que eles fazem são tipo um seminário para virar pastor, teologia assim, mas direcionado a missões. Então ele estava lá fazendo e esse rapaz, ele sentiu no coração de Deus de que ele tinha que ir para Bósnia. Ele tinha que abrir um trabalho missionário para Bósnia. E foi Deus colocando no coração dele. Então ele foi. Então, os locais não é muito o que a gente escolhe, é o que o Senhor dá pra gente. A própria África foi uma irmã missionária trabalhando na África, entrou em contato com a gente para começar um trabalho lá. A Amazônia é a mesma coisa. Uma irmã que conhecia minha mãe entrou em contato comigo para que a gente levasse jovens para a Amazônia. Jordânia, a mesma coisa. Um casal de missionários da Jordânia entrou em contato com a gente para a gente fazer lá. Então, tudo que a gente faz é meio que a direção do Senhor abrindo pra gente caminhos pra gente seguir. É claro que a gente, tipo assim, Bósnia, eu não vou pra lá do nada. Eu vou orar, vou esperar a confirmação do Senhor, vou ver o que o Senhor quer pra mim. E depois de muito planejamento e oração, eu parto pra Bósnia. Mas não é muita gente que escolhe. A gente sente, Senhor, quer que vá pra onde? E a gente vai seguindo. Cara, que bacana. E quantos dias foram na África? Geralmente a gente fica 15 dias. Menos que isso não vale a pena. África do Sul e Moçambique juntos na mesma viagem? África do Sul e Moçambique. A gente ficou um pouco menos na África do Sul, na casa de um pastor. Na época foram 5 dias. E depois mais 15 ou 10 dias na África. Já não lembro direito. A África do Sul, que é um Na dos África do países Moçambique, mais desenvolvidos da África, né? Isso, já é outra questão. É o mais avançado, que fica bem ao sul do continente, né? É, porque lá na África do Sul a gente ficou em cidade mesmo. Era cidade, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, normal. Lá foi um trabalho mais de conhecer o pastor lá, conhecer o trabalho deles. Mas a missão mesmo, de implantar a nossa missão, de evangelizar e implantar a igreja junto com o missionário local nosso, que é o pastor Calênio, foi em Moçambique. Que lá, sim, já é mais tribos, já é uma África bem mais pobre. Não querendo romantizar a pobreza da África, como o pessoal faz. Mas, tipo assim, eles são bem mais precários, são... A África do Sul, o idioma lá é inglês, né? Isso. Já em Moçambique é português. É português, né? O português de Portugal, né? Assim, Isso. Tem outros locais do planeta também, assim como se fosse... Tem aqui no Brasil e vem missionário de lá pra cá também? Vem. A nossa base é aqui no Rio. Então a base missionária é a única que a gente tem, por enquanto, aqui no Rio, do ID. Mas os missionários vêm. Por exemplo, agora, no final do ano, em novembro, do dia 24 ou 26, a gente vai ter uma conferência onde todos vão estar presentes. O da África, o da Amazônia, o da Bósnia não vai estar presente, mas vai estar ao vivo com a gente. Então, geralmente, eles sempre vêm pra cá. O da Bósnia vai vir ano que vem, em abril, tá aqui no Rio com a gente. Então a gente tem esse contato de trazer missionários pra cá, deles voltarem pra lá, a gente sempre mantém esse contato. Porque também a gente precisa de duas coisas, né? Que eles venham pra cá dizer o que estão fazendo pras igrejas, mas também tem um tempo de descanso. Porque o missionário, quando tá lá, ele tá 100% trabalhando. Às vezes as pessoas acham que o missionário no campo, ele tá meio que se divertindo, ou então tá meio que, sabe, não tá fazendo nada da vida, mas ele tá trabalhando no campo. Quem mora na Amazônia, na África ou na Bósnia, como o missionário Natan, eles estão 100% da vida deles trabalhando para aquele local, evangelizando aquelas pessoas, se relacionando com a cultura local, se relacionando com as pessoas. Eles estão investindo o tempo da vida deles naquele local. Então, depois de 1 ano, 2 anos, os caras estão super cansados, eles vêm, tiram 1 mês de descanso, ele para um pouco e depois ele volta. Então, serve para isso, para eles virem, para as igrejas conhecerem eles e também tirar esse tempo de descanso que é necessário. Bacana. E aí a próxima missão foi aonde? Depois da África? Rapaz, a gente ficou um bom tempo na África. Na verdade, depois da África, meus pais foram para a Índia. Conheceram um pastor indiano. É uma história legal, porque esse pastor tinha um movimento de oração com as crianças Dalit. Crianças Dalit são aquelas crianças na Índia que são desprezadas até mais do que sujeira. Sujeira vale mais que criança. Como é que é isso? Casta baixa, né? Isso, é a casta mais baixa da Índia. É porque lá eles têm castas, né? De pessoas. Tem os mais ricos, os medianos, os pobres, e tem os Dalits, que são, tipo assim, abaixo da pobreza. Eles desprezam essas pessoas. E nesse nível de casta Dalit, tem uma casta... tem as crianças. Então essa casta Dalit é muito desprezível... Muito desprezível não, coitado. Desprezada. Uhum. E as crianças lá são menos ainda. Então as crianças são pior tratadas que cachorro. Cachorro é mais bem cuidado que uma criança dessa. Então esse pastor era um padre que se converteu, o Senhor falou com ele, e ele começou um trabalho chamado Royal Kids, que chama que são crianças reais, crianças do rei Jesus.
Então ele começou a cuidar dessas crianças, pegar essas crianças na rua, pegar essas crianças para estar cuidando. E nisso começou a investir um trabalho de oração com essas crianças. Então as crianças começaram a se desenvolver, continuam sendo Dalit, porque lá você nasceu Dalit, a vida inteira Dalit. Mas ele trouxe um novo pensamento para as crianças. Antes, quando a casta te despreza, o mundo te despreza, o Senhor não, o Senhor te abraça, porque o Senhor te acha real, porque você é filho ou filha do rei. Então ele começou a trabalhar a identidade nessas crianças. E junto com isso, trazendo identidade para elas, começou a trabalhar a oração. E nisso tudo, nessa grande projeto que ele fez, minha mãe entrou em contato com ele e fui lá conhecer ele. Aí foi a segunda viagem do ID, se não me engano. A primeira foi a África e a segunda foi a Índia, mas a Índia eu não fui. E ele tinha nesse grupo quantas crianças, mais ou menos? Nossa, ele tinha muita criança. Começou acho que com 100, 150, hoje tem mais de 1000, tem mais de 10 mil. Tudo lá é muito, né? Lá é muito. Caramba. Mas esse trabalho é tão grande que hoje tem muitos países envolvidos. O Brasil é um dos países envolvidos, tem Estados Unidos, tem Portugal, tem Espanha, tem a África, que são polos onde ele conseguiu expandir isso. Então tem muita gente. Hoje é um pastor bem mais, condição financeira melhor, já cuida muito mais das crianças, mesmo elas sendo Dalit, porque a casta, você morre sendo Dalit, mas ele trabalha com elas, tipo assim, o Senhor abençoou muito eles. Então ele já tá num nível bem melhor de estrutura para conseguir trabalhar com as crianças. E essas crianças, elas são órfãs? Geralmente são órfãos. Caramba. Porque quando a criança é Dalit, assim, é muita pobreza, então ela nasceu, o pai despreza, o pai não tem onde ir, ela fica ali. Ele pega as crianças para cuidar, ele meio que adota elas, né? É porque essa parte, assim, mais de adoção, não sei como funciona, mas eu sei que ele tem muita criança que ele cuida. Então ele abraça isso, né? Abraça as crianças. E você teve lá na Índia também? Foram só seus pais, né? Não, nesse só meus pais. Tá. E aí, depois teve Israel, Jordânia ou Portugal e Espanha? Não, depois a gente continuou na África. O Portugal e Espanha veio depois da África ainda. A gente voltou, ficou uns 3 anos direto pra África. Aí numa dessas da África, a gente conheceu pastores lá em Portugal. Conheceu o trabalho deles, que lá na Europa, o pessoal acha que fazer missão nos Estados Unidos e Europa é como se estivesse fazendo viagem, né? Ah, porque o crente precisa ir para lugar pobre, África, crianças, favelas do Rio de Janeiro. Aí pra Europa, pra quê ir pra Europa? Você tem que ir pra Europa pra aparecer, pra você comprar roupa, comprar iPhone. Então o pessoal tem uma certa discriminação com a Europa. Só que a Europa, a gente sabe que eles estão numa era pós-cristianismo. Eles já estão com o coração entendendo que não precisam mais de Deus. Eles estão o continente mais ateu do mundo, né? Exatamente, Qual eles são muito ateus. Europa, né? A Europa. Sério? Eles estão num pós-cristianismo. Eles entendem na cabeça deles que não precisamos mais de Deus. Então as igrejas lá estão fechando. Tem igrejas que não estão conseguindo gente para manter no sentido não de financeiramente, mas de ter cultos, de ter gente indo na igreja. Então é um país que sofre muito com isso. Então o evangelho lá precisa ser pregado. Só que eles resistem muito. A própria Europa, o próprio europeu não quer ouvir do evangelho. Ele se sente superior e fala, não preciso mais de Cristo. Cristo passou. Porque veio deles, o renascentismo, toda essa catolicismo veio deles. Hoje eles estão na era... Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Assim, Tem países quase inteiros da Europa que são ateus. Acho que a Polônia também, vários países. A Europa é uma confusão territorial absurda, também, né? Sim. Várias Tem muita guerras. influência do islamismo também agora. Muito refugiado, então... verdade. Então tá uma vindo. confusão danada, né? Então o cristianismo lá tá, tipo assim, sendo acabado. Porque quando a gente foi conhecer um pastor lá, ele falou pra gente que ele sofria muito porque a igreja brasileira não apoiava ele, porque o cara tá na Europa, acha que não precisa de sustento, não precisa de gente orando por ele, então enviando uma oferta. E contrapartida a isso, ele é muito difícil conseguir pessoas. Ele tinha pequenos grupos que ele evangelizava, que ele discipulava, mas ele não conseguia conduzir o trabalho na velocidade que o Brasil quer. Porque lá como eles se acham, a Europa se acha pós-cristianismo, eu não preciso de Deus, eu preciso estar acompanhando o cara dia a dia, conversando com ele, discipulando ele, sendo amigo dele para conseguir pregar o evangelho. Só que a igreja brasileira, como está acostumada a pregar o evangelho, tipo assim, oi, Jesus te ama, tudo mais, eles querem uma velocidade maior. Se em um mês tu não trouxe um retorno para mim, putz, já não te apoio mais. Caramba, quer dizer, então a Europa ela tem uma presença da igreja evangélica mais discreta. Bem discreta. Na medida que nos Estados Unidos ela é muito participativa. Muito. Os Estados Unidos é um país bem mais cristão nesse âmbito. O continente americano, de modo geral, Sim. é muito mais receptivo, né? Sim, ele tem... É verdade, eu não tinha percebido isso. A Europa, que também a Europa passou uma longa temporada debaixo do catolicismo, né? Passou. Principalmente a Europa ocidental, né? Sim. Digamos assim, Espanha, né? Um país clássico, né? Do catolicismo, Verdade. Portugal, né? Sim, todos eles têm muita influência do catolicismo. Aí veio o cristianismo, mas aí eles estão nessa era agora que se acham mais ateus. As crianças já estão crescendo sabendo que não precisam. As crianças já crescem sendo ateus, já nascem sendo ensinadas que Deus não existe. Então a tendência disso é multiplicar nesse sentido, né? Porque você imagina
E eles estão Ou- sofrendo muito porque os filhos dos europeus estão virando islâmicos. É. Aí tu fica Por causa tipo assim, da influência do leste europeu. É porque os Caramba. imigrantes, eles estão saindo da África e ali do Oriente Médio, né? E da Euroásia ali, né? Indo pra Europa. E ainda tem a cultura deles, parece que a cultura islâmica, eles têm mais filhos do que o próprio europeu. Então, proporcionalmente, ao longo dos anos, a tendência... Esse jogo tá virando nesse sentido. tendência é inverter, porque eles têm mais filhos, vão crescer mais islâmicos. E o leste Entendeu? europeu da Europa é um território mais pobre da Europa, né? sim. A própria Bósnia, um leste europeu que também é bem pobre. Cigano, é uma cultura bem diferente dessa Europa ocidental que a gente conhece, Madrid, Espanha. Será que isso é feito... Porque a Europa, ela, geograficamente, ela sempre se meteu em mais confusão de guerra, né? Sim. Porque é uma confusão ali de ideologias, de povos, de raças, assim. E o território é um perde-ganha de território, assim, milenar, Uma né? cotovelada ali, né? Um dando cotovelada E é no um outro. continente antigo, são 2.500 anos de Europa, sei lá, né? Sim, é bem antigo. E talvez isso tudo esteja se acomodando dessa forma pelas circunstâncias de terreno, geografia e tudo mais. Você vê a América do Norte, ela tem o Canadá e abaixo o México, os Estados Unidos, e estão, assim, geograficamente mais protegidos territorialmente, né? Uhum. Tirando É que não tem muita cultura lá em cima pra... E não há perde-ganha. Não tem. Qual foi a última guerra da América do Norte? Se você pensar, desde Guerra Civil. a Guerra Civil. É porque eu acho que também tem muito relação com a cultura, porque a Europa em si não tem uma cultura estabelecida. Por exemplo, o americano, querendo ou não, ele é muito cristão. O Brasil também, querendo ou não, é muito cristão católico. Sim. Americano e Brasil. Mas a Europa, quando perdeu essa identidade, veio o leste europeu com o islamismo, veio o leste europeu com essa religião deles e começou a pegar eles. Então, o próprio islamismo, eles falam, como o Pim falou, tipo, tem que ter muito filho. Eles prezam por isso. Então, um pai islâmico tem 6 filhos, 7 filhos. Aí vai numa escola europeia, onde um filho europeu é ateu e tem 6 islâmicos, esse moleque vai ser influenciado pelo islamismo. Então, o europeu tá tendo 2 crises, né? Uma, que meu filho, que não é mais ateu, tá indo pro Islã, e outra, eu estou sendo dominado por esses povos que não são eu. Então, o europeu também tem muito isso, dessa questão ética, né? Que é tipo assim, esses povos estão entrando aqui na Europa e estão cada vez mais se multiplicando, e não é o europeu, é o próprio Islã, é o próprio pessoal da... Até a burca, tá? Já, acho que já foi proibido em alguns países também. Então, tipo Da assim, mulher porque usar é da burca, cultura deles, né? Então, eles estão enfrentando muito problema com isso. Então, isso de uma certa forma, é um aspecto de atenção, né, para a comunidade evangélica, né? Porque tende a desaparecer da Europa, né? Sim. Porque lá, pô, Por esses tem números histórias e de por essas características. igrejas que viraram boates, bares, porque não tem mais coisa Recentemente eu acontecendo. vi isso na Europa. Igrejas que viraram restaurantes, cara. Porque não tem mais Eu vi isso contingência. também, acho que no Chile. Sim, são países que a gente não tem nossa Caramba. atenção. É um ponto, né? Assim, pelo lado histórico, né? Pela a maneira como a humanidade está caminhando, é um pouco, assim... Porque Choca, né? Diferente. o engraçado é até a igreja brasileira, porque ela pensa assim, até fazer o teste com vocês. Por exemplo, vocês olham para uma criança africana e para uma criança europeia. Quem precisa mais, na visão de vocês? Quem precisa de mais atenção? Já que nesses primeiros minutos de podcast aqui, eu já fiz um entendimento diferente na minha cabeça. Porque eu acho que talvez falte mais para a criança africana estrutura, desenvolvimento como sociedade, né? Por causa por ser um país subdesenvolvido, naquela região da África mais carente. Mas eu acho que na questão da fé dela, ela está bem direcionada. Sim. O que deve ser, na mesma medida, deve ser invertido na Europa, né? Onde você tem um desenvolvimento maior, países desenvolvidos, mas a fé está um pouco afetada, abalada, exatamente por essas questões que a gente falou. Sim. Até começar esse papo com você aqui, a minha visão seria automaticamente falando ao contrário, mas também. Essa é a visão da igreja brasileira. Por isso que a gente sofre muito. Por quê? A igreja brasileira, muitas vezes, é uma crítica até pra gente mesmo, até pra mim mesmo. Porque quando a gente vê uma criança africana passando necessidade, a gente olha pra questão social dela e fala, nossa, ela precisa de um social. A criança europeia, ela tem tudo. Tem telefone, tem pais, tem estrutura, tem médico, tem tudo, e a criança africana não tem nada. Mas às vezes, claro que sendo bem radical, às vezes a criança africana tem amor de pai que a criança europeia não tem. A criança africana tá mais receptiva a receber do evangelho do que a europeia não tem. Então, a criança africana, ela tem esperança e tem fé. Sim, eles estão muito abertos, Isso a África tá é muito aberta. mais de um modo feliz. geral, tá bem definido. Sim, Na medida que na Europa isso está bem enfraquecido. bem enfraquecido. E a igreja olha com isso e não entende, porque, tipo assim, eu preciso não só salvar o corpo, eu preciso salvar a alma.
Quando eu falo de salvação, eu falo que o Senhor veio para resgatar a gente de uma morte eterna, nossa alma sendo morta eternamente. Ele morreu por nós para que a gente pudesse viver com ele. Então, se eu tenho isso no meu coração, eu entendo o seguinte, que tanto a criança pobre em infraestrutura quanto a criança rica em infraestrutura, as duas precisam de salvação. Só que a igreja olha para a Europa, um país rico, e não envia missionário. Olha para a África, um país pobre, e envia 15 mil missionários para lá. Sendo que a Europa também tem que ser visada. Eu não vou tirar da África e mandar para a Europa, mas mando para os dois ao mesmo tempo. Então, você está me dizendo que a África, apesar de todas as suas dificuldades históricas, né, ela está melhor assistida sobre esse aspecto do que a Europa? Eu creio que sim. Não é nem melhor assistida, porque o Brasil, ultimamente, tem enviado muito pouco missionário. O Brasil tem esfriado o coração para esse tema. Porque isso faz parte da nossa cultura. A gente cresce entendendo que a África é o continente que precisa de mais auxílio, que é subdesenvolvido, que atrocidades ocorrem lá, que há fome, que há miséria, que há desespero, né? A gente cresce com essa imagem. E não é, não que não esteja, mentira. Não é mentira. É né? verdade. Mas a gente existem fala outras sentido, carências em outros continentes. Sim, porque eu falo, a gente não pode só focar em um. Na minha visão, a gente tem que focar nos dois por igual. Sendo que a África tem uma carência de social, tem uma carência de espiritual, beleza, a gente atende. Mas a Europa também tem uma carência espiritual. Mesmo que o social seja muito bom, eles estão indo vidas para o inferno. Porque a gente acredita que o Senhor veio para salvar a gente. E eu merecia a morte. Então, se eu não vou pregar de Cristo, se eu não vou pregar salvação para o europeu, ele vai morrer. E a morte não é a morte, morrer, é a morte eterna. É tipo assim, a sua alma indo pro inferno, sendo morta para sempre, sabe? Então, é esse que pulsa o nosso coração. Se eu tenho entendimento que eu tenho que salvar a criança africana, eu também tenho que salvar a criança europeia. O povo africano precisa de mim, mas assim como a Europa precisa, os Estados Unidos precisa, assim como o Oriente Médio precisa. Então, precisa entender que muitas vezes a gente olha muito pro social. Ah, a criança sofrendo, eu vou atender ela. Mas não é só o social que tem que me mover. O que tem que me mover é a necessidade de salvação em Cristo Jesus. E todos precisam de salvação em Cristo Jesus. Esses movimentos, o movimento cristão, ele está lá presente, né? Tá. Nesse formato que a gente está falando aqui. Sim. O Islã também está presente? Bem presente. Divide espaço com vocês lá? Muito. E tenho muita história legal para contar para vocês sobre isso. Vou até juntar a cadeira aqui. Só que a gente quer ouvir, Vamos lá. Porque é muito legal. Por quê? Lá o islamismo é bem presente. Na África eles têm várias culturas, o islamismo bem presente também, e tem muita cultura deles, dos povos deles. Por exemplo, a macumba aqui no Brasil é meio que de origem africana. Então, a África, eles têm muitas coisas de feitiçaria que não é macumba, mas são culturas deles. E lá eles têm muito disso, de ter um feiticeiro, de ter um líder da tribo, de ter Os alguém... rituais africanos dessa religião. Dessa religião deles. Então, eles prezam muito por isso. E também tem o islamismo, que abocanhou muito africano para eles. Então, essa divisão. Quando o evangelho chega, a gente pega essas culturas e não fala que tá errado, né? É claro que para nós, o Cristo é o verdadeiro Senhor. Senhor Jesus é o verdadeiro Senhor. Mas a gente não fala assim, apontando o dedo. A gente chega lá e vai mostrando, vai testificando do poder de Deus. O que isso quer dizer? Quando a gente testifica. Tem histórias de que a gente via mães que os filhos iam para nossa escola Refúgio. O nome da escola é Refúgio, que é uma escola de educação infantil, de 0 a 6 anos, com conceitos bíblicos. Ensina a criança de 0 a 6 no que ela precisa aprender na vida e também com base bíblica. Então as mães vinham, mas eram mães feiticeiras, mães com rituais da África e mães muçulmanas. E muitas vezes, quando a criança ficava doente, ela gastava muito dinheiro com esses feiticeiros. E lá também tem muita corrupção nesse sentido. O feiticeiro mor lá cobra muito dinheiro deles, eles gastam tudo o que tem e o que não tem pra criança ficar curada e a criança não é curada. E ele fala que a mãe tá sem fé, que a mãe não tá obedecendo ao demônio XY. O charlatanismo presente em qualquer local. Exatamente. Tudo igual. Tudo igual. E, tipo assim, lá a gente pode não crer, parece coisa de filme, mas lá é muito real. Lá até papo de você ver mulher caindo do céu porque ela tá voando, de tão, sabe assim, feitiçaria que eles têm. É papo real mesmo. Voando? Como é? Sabe aquelas bruxas com vassoura? Uhum. Lá na África a gente sabe se é vassoura, mas a mulher cai do céu às vezes porque ela tava voando. Tem mulher que corre um monte, sobe um monte, 2 minutos, tudo isso com feitiçaria deles. Eu fiquei ainda na dúvida da mulher. Calma aí, acontece então? Acontece, isso acontece lá na África. Sério? Sério. Como uma pessoa cai assim do céu, do nada? Ela tá... Isso são mais em tribos muito separadas lá. Não é abdução, não? Eles gente? têm rituais muito... Pesados. De feitiçaria. Então as pessoas lá começam que a levitar e daqui a pouco... O Brasil é o país do futebol, lá é a casa dos rituais, né? Já fazer político, né? Então, tipo assim, esse tipo de coisa acontece mesmo. Tanto que uma das professoras Você do viu refúgio... alguma experiência dessa? Não, mas eu conheci uma mulher que era assim. Uma das professoras do refúgio, as professoras que a gente tem lá na África são mulheres de lá que aprenderam com a gente e virou professor.
ela era conhecida lá por ser uma das feiticeiras mais fortes. Ela falavam dela, não foi nem ela que falou pra ela se achar charlatona. Mas a comunidade falava que ela, quando fazia ritual de feitiçaria, subia um morro em 2 minutos. Tipo, que morro aqui? A Pedra da Gávea, por exemplo. Ela subia correndo em 2, 5 minutos, chegava lá em cima no topo e depois voltava. Isso tudo que ela tava lá no ritual dela. Possuída lá? Possuída lá. Então, ela era assim. E ela conheceu o evangelho. Ela veio até. Ela se transformou e hoje ela dá aula pras crianças. Caramba. Eu tô entendendo isso, porque na minha cabeça, assim, é bem difícil, né? Isso é bom pra... É bem difícil cenário. Entender isso, cara. Bom pra voltar do trabalho da Barra pra fugir do engarrafamento, né? Meu Deus. Porque, assim, a pessoa subir lá o morro e tal, alguma coisa assim, tudo bem. Agora, essas questões sobrenaturais, eu acho que elas existem, não tenho dúvida. Será que não é um teletransporte? Mas, assim, ver isso de fato choca, né? Por exemplo, um outro caso que é um pouco menor, mas também é um caso sobrenatural, assim, de feitiçaria. A mãe de uma criança tá muito doente. E tinha literalmente agulha, sabe, tipo agulha de tricô? Não tão grande assim, mas assim, na garganta dela. Você abria a boca, você conseguia ver as agulhas assim, perfurando a garganta dela. Era algo dentro dela. E ela ia no feiticeiro, pagar pra ele, pro Deus deles lá tirar, e cada vez que ela pagava, voltava com mais agulha. E era agulha de verdade mesmo, a mulher não conseguia falar. Aí chamou as crianças do refúgio, chamou a igreja local, a gente veio, as crianças oraram por ela e a mulher foi curada. Aí ela entendeu que, tipo assim, realmente, o verdadeiro Senhor é Deus. Que Deus me curou, não foi minha feitiçaria. Então você percebe quando eu falo de testificar de Deus, é isso. Que a gente prova que o poder de Deus é real. Então, quando ela tá sendo, como é que eu posso dizer? Sendo... usada por eles. Sendo usada por eles, sofrendo na mão dos feiticeiros e mesmo se ferindo com isso, a gente fala, o Senhor tá aqui por você de graça. O Senhor te ama de graça, Ele te cura de graça. E a gente muda a percepção deles, não forçando, mas mostrando que o poder de Deus é real. Então essa mulher foi curada. E ela viu na pele dela que o feiticeiro não conseguiu fazer nada, mas o Senhor curou ela sem pedir nada em troca. Vou lá, eu tô pensando aqui, imaginando tudo isso. Agora... nessa disputa de espaço, né, com o Islã lá, com os rituais africanos, com o evangelho, rola confusão entre esses grupos ou é de paz todo mundo ou rola confusão? Lá na África não, lá na África é todo mundo de paz, porque o Islã lá não é tão forte quanto no Oriente Médio, que lá eles são bem ferrenhos, como Israel e o Hamas lá, que é o grupo terrorista. Não, lá na África são mais a menos. Tanto que tem muito pai Islã que traz os filhos pra gente falando que ele quer que os filhos aprendam sobre o verdadeiro Deus, não que nem eles aprenderam sobre o Islã. Pode falar. Favor. Não, então, porque eu ia perguntar, mas eu esqueci que eu ia perguntar, que a gente pensou junto. Você já viu algum ritual lá de exorcismo, alguma coisa assim? Vocês têm alguma coisa assim? Eu não, mas o pastor Kalene, que é o nosso parceiro, ele tem vários pra contar, porque ele que tá lá todo dia. Sim. Então ele enfrenta muito isso lá na África, de ter irmãos que têm familiares que estão possuídos, que tem uma briga. Então ele tem muito disso, que ele mesmo, tipo na Bíblia, quando a gente lê os discípulos antigamente, expulsando demônio, fazendo acontecer na Bíblia, ele vive isso lá. Porque ele precisa testificar do poder de Deus para que as pessoas possam entender que Deus é verdadeiro, e não esses rituais que eles fazem. Então o pastor Kalene, ele tem muita história dessa pra contar, porque ele viveu. Eu conto, porque ele me contou. Mas quando ele conta, você percebe que ele viveu isso. Ele viu na pele isso. E o Islã tá lá na África, então? Tá lá na Mas África. o Islã, aqui no continente americano, de modo geral, ele é mais discreto. Sim, ele tá chegando agora. No Brasil, acho que tem muito pouco. Mas nos Estados Unidos já tá começando a ter um grupinho maior. Tá chegando agora o Islã. E a gente tá aqui da comunidade cristã. A comunidade cristã tá presente lá no território do Islã? Ou é mais difícil lá? É mais difícil. Por exemplo, quando a gente foi pra Jordânia, a gente conheceu o pastor Homero. Ele é um pastor brasileiro que tá trabalhando com o islamismo lá. Então já vamos pra Jordânia agora. Vamos pra Jordânia então. Beleza, saiu da África e vamos pra Jordânia. Vamos pra Jordânia. Só que lá é mais difícil, por quê? Porque o Islã, ele não permite outras religiões. Se você é islã e seu filho se converteu ao islamismo, pena de morte. Islamismo não, cristianismo. Se você deixou de ser mais islã, radical, né, é pena de morte. Você não pode mudar. É até perigoso ter Bíblia nesses locais, né? É proibido. Mas isso em países realmente islâmicos, né? Realmente islâmicos. Qual é o regime da Jordânia lá? Então, a Jordânia é livre. Governo. Ela já é liberal com isso. É um estado laico. Isso. Não, eles são islâmicos, Tá. mas o príncipe de lá, ele olha pro Jordânia como um país mais turístico. Então, ele não põe a mão de ferro, ele libera um pouco É mais visando... tolerante.
visando a comunidade como um todo, como global. Eu quero que as pessoas venham pra Jordânia, não tem esse país. Tipo que Dubai fez nos últimos anos. Sim, porque Dubai, pô, ele se rendeu ao capitalismo, né? O Dubai, eu vou ganhar um monte de coisa, pô, eu vou tirar um pouco mão de ferro. Tanto que em Dubai, como Jordânia, você como Islã, você ainda sofre isso, mas o de fora não precisa. Ou então, se o seu filho lá de outro país, árabe ou muçulmano, se converteu ao cristianismo ou deixou de ser muçulmano, ele pode ir pra Jordânia pedir refúgio, ele fica lá e tá tudo bem, ele não vai ser morto. Mas a Jordânia é mal vista pelos outros países islâmicos. Ela é meio que a ovelha mais, assim, sabe, a rebelde entre os países islâmicos, porque ele é o mais liberal. Aliás, existem cantores jordanianos, né? Sim. Que fizeram algum sucesso. Daí eu fico, como é que esse cara conseguiu cantar assim, se tá lá naquela região, né? E é um país mais, digamos assim, mais frouxo em relação à cultura, né, daquela região. Tanto que lá que o trabalho ocorre, por exemplo, muitos árabes que eram islâmicos e se converteram, eles tiveram que fugir dos seus pais, das suas mães, da sua família, porque era pena de morte. E, tipo assim, não é pena de morte, vou te matar, te perseguir a vida inteira, não. Mas se eu quiser, eu posso te matar. Se eu, como pai, falar, você está errado, eu posso te matar, diante da lei. Radical isso. Eles são bem radicais. Aí lá na Jordânia tem uma igreja. Como é que você faz esse trabalho lá? Se o filho tá submetido a esse tipo de circunstância, como é que é fazer um trabalho cristão nesse local? Então, aí que tá o desafio. Lá na Jordânia, eles permitem ter igrejas evangélicas. Então, a gente só faz trabalho nessas igrejas. Eu não posso converter uma pessoa, mas ela pode chegar até a minha igreja. Não pode divulgar na rua. A igreja existe, tá lá, mas se eu chegar num islã e falar assim, vem pra minha igreja, vem conhecer Jesus... É problema. É problema, porque eu tô indo contra a lei deles. Mas ele pode chegar na igreja de bem querer. Então é um local que requer bastante atenção comportamental. Com certeza. A gente trabalha muito lá, o pastor de lá trabalha muito, o pastor Homero, com isso, com refugiados, no caso não de guerra, mas refugiados de família. Que muitas famílias que querem perseguir seus filhos, ele traz pra Jordânia, trata eles, ensina e depois faz imigração pro Brasil, pros Estados Unidos, para lugares que aceitam, tem esse convênio, né, pra ele viver bem e sem ser perseguido. A Jordânia é meio que um refúgio deles até eles serem direcionados pra algum lugar. Porque eles são... Esse regime islâmico é muito forte em cima deles. Você esteve lá em que ano? Boa pergunta. Eu posso ver aqui no Instagram depois, mas eu acho que foi entre 2016 e 2018. Sentiu medo? Tensão? Cara, isso é engraçado. A cultura deles é muito diferente. Eu assumo, eu tive um pouco de preconceito. Você chega lá, os caras tudo de burca, não entendem nada. Eles falam muito assim, muito grunino, muito uma língua estranha, você não entende nada, nem em inglês. Eu não sei nem o que estão falando. Aí chegam gritando em cima de você fica meio assustado, porque a única referência que você tem de árabe é árabe terrorista. E, tipo assim, é que nem o pessoal fora do Rio que você falou, tipo, o pessoal no Rio, tudo aqui é armado, tem uma arma no bolso no Rio. O mesmo preconceito foi, vou no Rio, você é assaltado quando pode botar o pé no Rio, né? E a gente é assim, mas quando eu cheguei lá, cara, eles são um país muito receptivo. Isso foi engraçado. Claro, tem aquela tensão lá o tempo inteiro, é uma tensão que você sente, mas eles são receptivos, eles gostam de você, eles estão com você, eles gostam de receber bem, eles querem te receber bem. Às vezes não. O islâmico mesmo, diferença de cultura, assim, de religião, ele te recebe bem. Foi convidado a entrar na casa de alguém lá? Já, entrei em casa de islâmico, assim, de muçulmano, e receberam bem, sentei no tapete com eles no chão, tomei chazinho com eles. Eles recebem bem. O problema é que essa religião é uma religião muito pesada, é um pulso muito firme que eles têm que seguir. Mas eles são um país receptivo, eles são pessoas alegres que gostam de receber. Desde que você não entre nesse conflito. Exatamente. Tirando isso, eles são hospitaleiros. Pô, demais. Já tomei vários chazinhos com eles, vários... Chazinho é bom? Não. Aquele chazinho de filme? Cara, é muito ruim, é muito estranho, eu não sei explicar. É com leite ou não? Não, é sem leite. Eu acho que é um mate amargo? Né? Cara, é pior que mate amargo. E é quente. É tipo assim, quente pelando. Você tem que tomar. Mas falou que tava bom, né? Claro, não, você tem que falar. Ele tá bebendo chazinho lá e falou, nossa, tá horrível, tá maravilhoso. Bebe mais. Vai que tem uma punição pra quem não gosta de chá lá. Cara, e eu vou até mostrar aqui pra vocês, quer ver? Tem umas muçulmanas aqui que receberam a gente lá na Jordânia. Aqui no meu Instagram tem uma foto com elas. Toda hora elas vinham dar chá pra gente. Mas, tipo, toda hora. E eu não podia falar que eu não queria. Produção, se você puder depois preparar aí, enquanto a gente vai desenvolvendo aqui o podcast, fica à vontade aí que ele vai jogar na tela daqui a pouco lá. Beleza. Tá no teu Instagram? Tá aqui, ó, no Instagram, mateus.id, essa foto aqui. Ele vai achar lá e vai jogar pra gente aqui. Tá. Aí, olha só. Tá, o Pinho aqui desenvolve aqui. Beleza. Caramba. Você vê aqui essas moças, são muçulmanas. São todas elas mulheres do sheik. O sheik lá tem mais de uma esposa, né? Então todas elas são esposas do sheik, elas são muçulmanas. E a gente foi lá abrir uma escola refúgio. Nessa escola refúgio, vou mostrar aqui a foto pra vocês. Na inauguração, é uma escola cristã e eles aceitaram. Ok, porque lá na Jordânia pode. Uhum. Aqui, quer ver o sheik, ó? O sheik tá bem aqui no meio.
Se eu dar um zoom aqui, vocês conseguem ver. Ó. O sheik seria como se fosse um chefe de família, um chefe tribal, né? Isso, é tipo um chefe de família bem que ele comanda Aqui aquela no Rio região. tinha um Sheik. Que jogava no Flamengo, Não, o né? MC Catra. MC Catra tinha mais de uma mulher, é tipo isso mesmo. Tinha 30 filhos. Aí a gente tava lá abrindo a... O Pim vai escola? organizando ali enquanto isso. Beleza, a gente tava ali organizando a escola com elas, toda hora, cara, elas faziam pão árabe também. O pão era maravilhoso, o pão delicioso, mas o chá, num calor do inferno e aquele tudo chazinho. era quente, né? Tudo. A xícara, tudo. Caraca, e as mulheres tinham que usar sempre burca, até as brasileiras, por respeito a elas, e os homens só andar de calça. Uma temperatura o quê? De Rio de Janeiro de verão? Mais que verão no Rio de Janeiro, assim, tipo, de manhã é mais frio, mas chega meio-dia, é tipo 40 graus do Rio. É muito quente. E um quente seco assim ou um quente úmido assim? É um quente tipo do Rio, assim mesmo. Caramba. Mas, tipo... E usando aquelas burcas pesadíssimas. Pesadíssimas. As mulheres, coitadas, às vezes ela entrava no carro, tirava a burca, respirava, botava de novo pra sair, porque não podia sair sem burca. A burca é obrigatória. Obrigatório. Pra qualquer mulher? Pra qualquer mulher. E se você for estrangeiro? Por respeito à comunidade, tem que botar. Dentro da escola, a gente tirava. Mas se eu fosse andar na comunidade, tinha que colocar. Então naquela região ali, como se fosse uma embaixada, né, da comunidade cristã, ali você estava liberado. É, mas só dentro da escola. Se eu andasse na rua, tinha que colocar. Acabou. Caramba. Eles conheciam a gente, sabiam Agora, quem a gente é, mas... um clima de tensão, né? Porque você imagina você... É isso aí mesmo, ali, ó. Matheus Felipe, isso. Pode falar. Você imagina... assim, me dá desconforto. Tá num país desse onde você escorrega em algum comportamento que, não, assim, não é tão agressivo, e você pode estar se metendo numa enrascada, numa confusão, né? Cara, quer ver que eu tenho... É porque o vídeo não tá aí. Mas eu vou te mostrar um vídeo que estava assim, gravando e apareceu um beduíno do nada. A gente ficou morrendo de medo. O que é beduíno? É um cara do deserto. Um povo do deserto. Mais selvagem? É, vamos dizer assim? Mais Como fosse um aborígene. É, só contato mostrar com- pra vocês as fotos. Desce aqui um Cadê? pouquinho. Mostra. Com pouco contato com a sociedade, né? Pode descer. Aqui, ó. Tá vendo? Clica ali. Vamos abrir aqui. Essa aqui é uma das esposas. Essas duas são esposas do Sheik. Tá vendo isso na mão? A nossa cara de feliz tomando chá. Esse chazinho toda hora E vinha aí pra um cima da calor gente. de 40 graus. O calor pra caramba. E gente de calça o tempo inteiro. Tá vendo as testas Mas suadas? ela não tá de burca, né? Ela tá de véu ali. É porque não é a burca completa, né? É o véu da burca. Elas Porque não tem botam aquela tudo. burca que é um saco com um negocinho assim. Isso. É que, na verdade, é esse véu, aí depois vem outro por cima que só parece o olhinho. Caramba. Então lá não precisa ser tudo. Lá é só essa parte da cabeça. Aqui tá o rosto de fora. Essa aí é brasileira. Essa aí é a Andressa, a de verde. As únicas árabes, essas duas de preto. Então a gente tomava, tipo assim, toda hora. Tá vendo? Eu até escrevi que tá vivendo com a família do Sheik, com professoras, chá, cada almoço, toda hora era chá pra caramba. E era muito legal, mas o chá não era tão gostoso. Era ruim chá. Era ruim. O único defeito era esse. Mas elas Tem eram café muito lá? alegres. Tem, mas eles não tomam só chá. O tempo inteiro chá. Chá sem açúcar, né? Sem açúcar, sem nada. É assim. Cara, teve uma hora que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, joguei no. Só assim, ela virou. Virou de costas, joga. Se tivesse uma câmera, você tava eu enrascado tava ali. enrascado. Mas, tipo, o Sheik, gente boa, eles gostam. Não entendiam o português, a gente usava o Google Tradutor. Falava assim, oi, pá. Aí virava, ele falava, e falava em árabe, traduzia. Era assim que passava com ele. O idioma lá é árabe. Árabe. Caramba. Quer ver? Entra agora na página Mas do ID pra eu mostrar pra vocês Você o vídeo. podia andar pela cidade lá, eu vou num restaurante aqui, comida aquilo. Tinha isso lá? Pode. Então, engraçado que aí é no meio do deserto. Eu esqueci de contar esse detalhe. Essa escola que a gente fez, tá vendo aqui, ó? Essa foto aqui? Ah, isso aqui da não mídia. é fuzil não, né? Não, é um era tripé de câmera. câmera. Tá vendo aí, ó? Ah, uma outra imagem, fecha ali, a do lado, eu no carro. Aqui, esse no carro. A escola era assim, no meio do deserto. Passa pro lado pra vocês verem um vídeo de como que a gente ia pra escola. Caramba. Pro lado... É pra cá, aqui, ó, não, ali, ó, na setinha mesmo, Aqui, que tem mais foto, é um carrosselzinho. Ah, um carrossel. Ah, tá. Vai passando aí que vai aparecer. Aí, ó. Era assim, no meio do deserto. Não tinha nada, acabou a cidade. Era lá no meio do deserto que a gente ia botar a escola. Isso é na Jordânia. Na Jordânia. Então a gente Caramba. ficava, se eu não me engano, o nome da cidade era Amman. A capital da Jordânia, se eu não me engano. Esse carro é alugado lá? Carro alugado. Todo dia a gente pegava 4 horas de estrada pra ir e 4 horas de estrada pra voltar. Todo dia, pra ir no meio do deserto. No meio do deserto. 4 horas andando assim? Não, tinha estrada, aí depois era 40 minutos assim. E funcionava celular, essas coisas aí? Funcionava, por incrível que pareça. Era perto de uma base militar. Era mais medo ainda por causa disso. Tinha uma base militar perto da escola. Base militar Deles. jordaniana. Jordaniana. Cara, e toda hora os policiais paravam a gente, pediam nossa carteira de motorista e botava, tipo assim, não sabia o que eles queriam. Dava o documento do carro, falava que era alugado e liberava a gente. Mas toda hora eles paravam a gente. Toda hora. Toda hora. Quer ver? Entra no... Tem algum grupo terrorista na Jordânia?
Não, lá eles são mais liberais, então não tem. Tem ataque terrorista na Jordânia. É tipo, eu acho que o Hamas ataca todo mundo. Então tem vários ataques de ônibus das igrejas, como lá é liberado da igreja, eles queimam os ônibus, matam todo mundo e acabou. Então tem uma célula lá que... Tem igrejas lá que funcionam... mas as igrejas funcionam mesmo. O governo deixa ter igreja. Aí, vai aqui na aba Reels e vai descer... É que tem que descer muito, tá muito lá atrás. Mas tem um videozinho que seria legal vocês verem, se não bota no celular, que a gente tá no meio do deserto gravando. Tem no YouTube. Se quiser no YouTube é melhor do que o Instagram. Prefere? Não, a gente já tá aqui. Já tá aqui, já vai... Tá. Muito lá embaixo. Aí. É muito lá embaixo, porque do nada aparece um beduíno e a gente não sabe o que tá falando. Aí depois que a gente... Beduíno é uma espécie também de raça de... É uma pessoa, é um povo que tem eu acho que já passou agora, já passou, tem que subir, né? Ele mora no meio do deserto. Mas o estranho é que a gente é carioca. Chegou uma picape do nada. Parou na nossa frente, abriu a porta. Aí falou assim... Vou ser assaltado. Vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Vou ser raptado. Desceu 2 cachorros. E mais ele, um cara de véu, bege, falando árabe, falei, já era, vou morrer. Já era. E veio gesticulando pra cima de vocês? Vou te mostrar. É por aí. Aí, ó. Aquele cara ali, ó. Vilarejo beduíno. A gente gravando no meio do deserto. Ah, tá. Eu achei que era... Tá vendo? A gente tava aí falando alguma coisa. Dá pra ser o som? Não, né? Não. Tá. Aí tava lá... Ó. É que não aparece. Mas daqui a pouco para um carro, tá vendo? Você tá olhando? O carro tá vindo. Aí parou o cara, desceu com 2 cachorros, a gente... Vocês em cara de pânico. Entendeu? Aí vai aparecer ele. E tipo, ele veio falando com a gente. Aí a gente não entendia nada, a gente falava, Brasil, eu não falo árabe e tudo mais. Aí ele meteu o pé. Eu falei, vem cá na câmera, vamos te apresentar. Aí a gente descobriu depois, tá vendo? Chamou ele, ó. Vem cá pra você ver com a gente. Eu falei, say hello to Brasil. Mas ele não falava inglês. A mão dele lá com... Eu chamei, vem pra câmera pra você aparecer lá. Ele tá ali. E ele não falava inglês. Esse gesto é universal, né? Isso aqui todo mundo conhece. Aí tá falando pra gente, tô entendendo nada. Mas depois que a gente mostrou isso pro Sheik, ele falou, ele tava te falando que mais à frente tinha um ponto turístico, você tirar fotos. Eu tive essa impressão também. Ó, lá você consegue tirar uma foto também. Pô, mas na hora, a gente ficou tremendo. Vocês ficaram apavorados. Pô, demais. A gente não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Tipo, olha lá o cachorro dele. Desceu 2 desse. Em nossa direção. Eu falei, já era, vou morrer. Assalto com cachorro. Assalto com cachorro. Cara, mas é muito engraçado. E eles lá são um povo muito receptivo, cara. Muito receptivo. Você vê, o cara parou no meio do nada pra falar pra gente que mais à frente tinha um ponto turístico pra tirar foto. E aqui no Rio ninguém faz isso. E aí, como todo deserto, à noite deve ser uma friaca danada, né? Lá é frio, de noite. O meu irmão, que é aquele que tava ali no vídeo também, é aquele de vermelho ali, tá vendo? Na ponta. É o de vermelho, meu irmão. Esse é meu pai, no caso. O outro, na outra foto. Ele ficou lá um tempo. Você vê que o cenário é típico da região, né? Aí, olha como são as casas. É assim, é meio do deserto mesmo. Aí o meu irmão ficou lá um tempo. Ele dormiu lá com as mulheres. Então, tipo assim, ele viveu lá um tempo com eles. Essa é minha mãe. Então você percebe que, tipo assim, o trabalho lá, ele existe. Mas é muito difícil, porque a gente não pode falar da religião. Eles podem querer, mas eu não posso falar pra eles. É um local, assim, tenso, né? Talvez menos tenso que os outros vizinhos ali. Porque é um clima, mesmo que eles sejam muito receptivos, o clima pra gente é sempre tenso. Um clima muito, sabe, pisando na corda bamba o tempo inteiro. Eles são muito receptivos, mas a gente fica meio, tipo assim, escaldado. Já teve algum caso lá de alguém da igreja, da missão, sofrer algum tipo de pena ou chamada de atenção? Já. A gente mesmo tinha uma espiã no meio das professoras. Isso é engraçado, Sério? porque lá na Jordânia eles têm muito espião do governo. Então, por exemplo, a gente foi no meio de uma vila beduína. Acho que ela viu que você jogou o chá fora lá. Eu, se fosse você, ficava atento. Mas isso é muito engraçado porque eles têm espiões do governo. E isso funciona assim. Então, mesmo na Jordânia, tinha uma espiã lá dentro que ela foi falar com o governo que tinha um grupo religioso influenciando uma vila beduína. E vila beduína é uma vila deserta. Aí ela foi falar com a polícia e tudo mais, aí o Sheik teve que falar com a polícia, não, eu chamei eles, eu tô aqui ajudando. Ele falou, beleza, você chamou, pode ser. Mas se fosse outro país, a gente seria deportado. Mas é melhor ser deportado que ser enforcado, ser degolado, né? Mas eu não sou enforcado porque eu sou estrangeiro, né? Porque se fosse de lá, eu seria enforcado, degolado. Sério? Porque a Jordânia é livre, mas olha, mesmo sendo livre, já tinha polícia olhando a gente. Já tinha gente observando a gente, mesmo sendo livre. A gente estava aqui num podcast gravado ontem, e no backstage, depois que passou a gravação, né?
a gente teve um convidado que estava em Teherã, no Irã. E ele falou lá que se você andar fora da linha, não importa, pode ser estrangeiro. Eles pegam aqueles guindastes do carvalhão, tipo tem aqui, enforcam a pessoa em praça pública e deixam ela dias para todo mundo ver. Eu falei, cara, eu não ponho um pé no lugar desse, porque isso pra mim é bicho, entendeu? E é muito bizarro mesmo, porque isso acontece. O Irã, nos países que são muito pulso de ferro, é muito... Radical demais. Odeiam os americanos, de um modo geral. A própria Copa no Catar, cara, foi um absurdo, porque, tipo assim, o Catar é um país que nem álcool o cara pode beber. Os estrangeiros lá não podiam fazer nada. E, tipo assim, só dentro do estádio que podia, né? Era um negócio meio louco ali. E tudo era muito difícil, tudo eles ficavam em cima. Então, tipo assim, é um país que, por causa da religião, é muito pesado. E o islamismo é muito pesado. Assim, eu não sinto vontade nenhuma de ter uma experiência nesses países, porque se eu tô, assim, a turismo, por exemplo, eu vou ir para um lugar onde eu vou ser bem recebido, que eu não tenho risco de morte, né? Não. Apesar de viver no Rio de Janeiro, risco de morte, né? Se dá um mal entendido. Dá um mal entendido. A gente entrevistou aqui um técnico de futebol que trabalha na escolinha do Zico, e ele teve uma experiência na Arábia Saudita. E ele falava lá que lá tinha um Mutawa, né? Que era o guardião da religião. E se você olhasse para uma mulher ou observasse ela minimamente cruzando os olhos, você podia estar numa confusão. Sim. E ele tinha condição de pegar você, levar você preso e te prender. E aí o tradutor deles, eles estavam treinando um time de futebol, o maior time de futebol da Arábia Saudita, que hoje o Neymar está lá, né? E ele estava treinando esse time na comissão técnica, e eles ficavam apavorados. Então tinha um intérprete, tinha alguém que era o guia, que mantinha as coisas na hora. Ele teve uma confusão lá num shopping, e ele não fez nada, e não entendia o que estava acontecendo. Ele falou, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E ele lá, enfrentando, porque ele era local, né? O guardião não é nada disso, não é nada disso. Eles quase se meteram numa confusão que eles estavam comprando roupa no shopping. É bizarro, né? É uma confusão. Você se mete, aquilo que você falou. Você pode se meter numa confusão sem querer. Entendeu? Sem perceber. E um radicalismo que beira a atrocidade, a morte, a execução de pessoas, assim, por banalidade. Entendeu? E é muito, muito louco isso. Mas segura aí que a gente vai voltar nesse tema aí que tá bastante interessante. Tá bom. Agora a gente vai colocar você na cadeira elétrica. Te garanto que é muito mais confortável do que tomar aquele chá lá e muito mais tranquilo do que andar no Irã. Você pode ficar tranquilo. A gente vai fazer 10 perguntinhas aqui para conhecer seu perfil. Vamos lá. E conhecer também as suas preferências. Mas antes disso, a gente vai para o oferecimento da Bidu Carregadores Elétricos Veiculares Inteligentes. Tá? Pinho, fala um pouquinho da gama de produtos. Bidu Carregadores Elétricos Automotivos, para você comprar o carregador para sua casa, casa de campo, casa de praia, casa do amigo, da namorada, do namorado, da sogra que você diz que às vezes não pode ir porque é longe, não tem, dá aquela desculpa, enfim. E você que comprou já contei a história do cara que comprou o carro elétrico, trabalhava no shopping, perdeu o emprego e... Não tinha onde carregar o seu veículo. Tá tendo que ir direto pro shopping. Então, para você parar de ficar indo pro shopping e carregar o seu carro, vá lá no site da Bidu, www.bidu.com.br, QR Code na tela, vai lá e vê o carregador que pode ser para sua casa ou para o seu comércio, tá bom? Portanto, não deixe de ter o seu próprio carregador elétrico, ainda mais nessa fase onde os veículos elétricos estão ganhando cada vez mais espaço. É só você acessar www.bidu.com.br e acessar o código de barras que está aqui embaixo da tela e ter acesso a toda a gama de produtos da Bidu, tá bom? Voltando aqui ao assunto, que é um assunto elétrico também, que é a cadeira elétrica, muito mais tranquilo, novamente, em relação ao chá e as experiências territoriais que teve no Oriente Médio. Vamos lá. Posso seguir? Vai lá. Esquerda ou direita? Eu? Direita. O que mais gosta de fazer? Viajar, fazer missão. Missão. Europa ou Estados Unidos? Cara, complicado, né? Europa pelo lugar, Estados Unidos pela infraestrutura. Se puder fazer isso, né? Não sei se pode responder isso assim. Tem que escolher um agora. Passagem aqui. Europa. Europa ou Oriente Médio? Poxa, Europa. Mas se Deus mandar, Oriente Médio, amém. Mas por enquanto, Europa. Oriente Médio ou África? África. Jordânia ou Israel? Israel. Chá jordaniano ou mate brasileiro? Pô, mate brasileiro, com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Já pensou em parar de fazer as missões? Nunca. Eu penso, na verdade, em parar de trabalhar só pra fazer missão. E qual foi a sua missão mais difícil? Eu acho que
nunca passei por missão mais difícil, mas situações difíceis, eu acho que foi essa agora na Amazônia, na última missão que a gente fez agora, esse ano. Vamos chegar lá. Vamos lá. Missão mais emocionante que já fez? Eu acho também esse ano da Amazônia. Vamos chegar lá, Muita então. emoção. Então, portanto, Vamos tocar na a viagem interna foi a mais difícil e a mais emocionante também. Não chegamos lá, vamos chegar lá. E qual o propósito da vida? Cara, o propósito da vida pra mim é servir a Deus e fazer Ele conhecido. Simplesmente isso. A gente entende que o Senhor nos salvou e eu merecia a morte. E por Ele me salvar, pelo seu amor por mim, o meu propósito de vida é servir a Ele, ter mais intimidade com Ele e fazer o nome dele ser conhecido. Essa não foi nem a cadeira elétrica, foi a cadeira amiga, né? É. Muito bom, cara. Obrigado por participar conosco nessa cadeira elétrica. É isso. Voltando ao tema que está bastante movimentado aqui, nós estávamos na Jordânia e estávamos ali querendo sair um pouco da Jordânia. Tinha a espiã, né? Tinha espiã. Quer que fale da espiã? Termina essa história. Beleza. Então, a espiã, quando a gente vai abrir as escolas, como na África, na Jordânia, na Amazônia, no sertão, onde for, a gente pega pessoas locais para trabalhar lá. Então, a gente treina essas pessoas. E lá tinham os livros que a gente faz, né, de material do refúgio e entrega pro sheik, pro missionário local, para eles verem que todo o conteúdo ele é cristão. Só que eles pediram que a gente fizesse só com o Velho Testamento. Porque na cultura islâmica o Velho Testamento é válido, o Novo não. Eles não aceitam Jesus como profeta, mas aceitam o Velho Testamento. Então a gente fez tudo isso, a gente mudou todo o nosso cronograma, mudou todo o nosso material só para avisar o Velho Testamento. E focamos muito em Arca de Noé. Como é criança, vamos falar sobre Arca de Noé. Falar sobre Jesus e Deus, a gente não podia falar de Jesus e Deus, mas podia falar de Deus, que ele é um Deus amoroso, Deus amigo. Não podia falar de Jesus, mas eles sabiam que nós éramos crentes. Tudo bem. Só que nesse material, escapou sem querer, numa das páginas de lição infantil, para colorir, tinha uma igreja. E no topo dessa igreja tinha uma cruz. Essa mulher não pegou essa cruz e falou que estava tentando induzir o cristianismo lá na aldeia beduína. Caramba. Levou esse... Cara, era um desenho, que a cruz pequenininha. Levou esse desenho lá pra polícia pra conseguir pegar a gente. Só que o chefe falou, não, eu sabia da cruz, pedi pra eles tirarem e tudo mais e liberou a gente. Mas olha o nível. Imagina se você não tivesse essa voz lá a favor de vocês. Pô, a gente só foi com a deles. Porque o sheik pediu, eu quero que vocês tenham isso aqui na nossa vila. Por quê? Lá na Jordânia existe a vila beduína, no meio do deserto, como vocês viram. E o governo, ele dá transporte para as crianças indo para a escola, só que o transporte é pago. É que nem um ônibus aqui escolar normal, você pega um ônibus aqui de linha. Muitos beduínos não têm dinheiro para conseguir bancar. Então, a aldeia beduína é uma aldeia de gente que mora no meio do deserto. Eles sobrevivem de manufatura, de fazer pão e vender azeite. Então, eles não têm dinheiro para levar as crianças para escolas. Aí o sheik falou assim, minha comunidade não tem dinheiro para ir para a escola, então vamos abrir uma escola aqui. E a gente foi abrir isso. A gente falou, ó, a gente abre, mas nós somos crentes. Se aceita, nós servimos o Senhor Jesus. Ele, aceito. Mas só peço que não fale de Jesus, só coloque o Velho Testamento aqui e vamos seguir junto. E amém. É uma porta que Deus abriu. Mas aí, mesmo com o sheik concordando, a polícia foi lá, bateu e falou assim, não, eu quero aqui, deixa aqui. Eles me respeitaram, eles não falaram de Jesus. Foram educados com vocês? Total. Cara, a gente fica com medo, mas eles são um povo muito receptivo, muito educado, muito... Como posso dizer? Eles sempre querem que você se sinta bem. Eles querem te dar coisa, querem te dar o conforto, senta na minha cadeira, bebe meu chá, vem aqui no meu carro, tudo uma carona. Eles são muito assim, sabe? O estrangeiro é uma novidade pra eles, né? É uma sensação de... Principalmente a gente, que era lá... Cara, quando a gente chegava no mercadinho, ninguém falava inglês. Mas quando fala Brasil, ele... Ronaldo! Cara, é impressionante. Futebol, né? O futebol salva. Cara... O amigo meu, que lá que tava no vídeo, camisa preta, ele só fala assim, Neymar, e o pessoal... Onde ele ia, pedia assim, 2 palavras, discount e Neymar. Ele queria desconto e falava Neymar. Impressionante como é que o futebol, ele anda em todas as zonas. Todas as zonas. Inclusive do terrorista. Sério, se você um terrorista for brabo lá, eles param pra ver a Copa do Mundo. Né? Eles gostam, cara. Entendeu? O problema é quando acaba o jogo, né? E agora? Vamos voltar pra normalidade. Mas é muito legal isso porque existe lá terrorista, só que existe também muitas pessoas de bem lá, normais. Igual aqui no Rio. Existe traficante. Existe o pessoal que comanda, mas existe o pessoal que tá refém desse comando deles. Então lá na Jordânia, no Irã também, esse pessoal assim, até lá na parte de Gaza, até em Israel, esse conflito que eles estão tendo com a Palestina, existem pessoas lá que só querem ser o seu Islã normal, viver sua cultura e não querem, sabe, interromper ninguém, igual na Jordânia. Cara, eles te recebem bem, são seus amigos, são super normais e, tipo assim, normais que eu digo, não é essa violência que eles têm, mas são um povo super receptivo. Então, quando a gente vai, eu confesso que eu tinha preconceito, mas eu perdi. Porque depois que você conhece de perto aquele povo, você entende,
Existem os terroristas, que é só o que a mídia fala pra gente, mas existe um povo que é alegre, um povo que é legal, que é receptivo, um povo que tem uma cultura diferente, mas tá disposta a sentar contigo. Cara, eu sentava com eles, lá eles não tem sofá que nem a gente. Sentava no tapete, no chão. Pois isso é ruim pra coluna, tem que chamar o André aí. Não, acho que é até bom. No chão? É. E a gente tomava café com eles, comia no chão, sabe? Comia com a mão, então... Eles têm a cultura deles, as refeições no tapete. No tapete, tudo no chão. Uma almofadinha sentada lá. Almofadinha sentado. E eles são muito receptivos, por isso que eu falo... Eles não tem mesa lá? Não tem mesa, eles não usam. É porque era tenda, eu acho que o começo da cultura deles era muita tenda no Eu fui numa tenda dessas, muito legal a tenda, muito maneira. O asiático é muito disso, né? O japonês também, né? Eu acho que sim. É, japonês. Eu acho que a única cultura que eu não fui muito ainda foi o... Indiano também. Lá pra Ásia, assim, eu nunca fui. É o único que falta, espero Deus me levar. Eu acho que a China vai ser um pouco mais difícil que na Jordânia. Parece que lá também pode ter a igreja, mas você não pode chamar, não pode nem ninguém. divulgar. Mas parece que é mais radical. Eu acho lá que tem nem país estrangeiro. radical. Só se um chinês, eu acho que for missionário lá dele, se converter, eu acho que o chinês pode ter a própria igreja lá, mas nada de... Divulgar na rua. Católica, entendeu? Ou evangélica, mas não pode divulgar, panfletar. Sim. Pô, então, quer dizer, o Ocidente não é radical dessa maneira, né? Não. De um modo geral. Não. O Brasil, então, tem tudo que você todas quiser. as religiões. Aqui é um país muito livre. É. Muito livre, graças a Deus. Caramba, muito... Quer dizer, você ficou numa zona de conforto lá, depois que você foi se ambientando. Sim. Você chegou mais tenso, imagino, né? Com certeza, mas E aí, depois você conforme fica mais... Quantos dias você ficou lá na Jordânia? Cara, a gente ficou acho que 20 dias. E depois vocês foram pra Israel? Não nesse ano que a gente foi à escola, não. A gente foi no ano anterior. A Jordânia é colada ali em Israel. É. Né? É porque eu fui acho que 3 ou 2 vezes na Jordânia, não lembro direito. Mas uma foi essa que a gente implantou a escola, que foi no meio deserto. As outras não, ficava na Vocês cidade. ficaram surpresas que tinha uma espiã no grupo lá? A gente ouvia muita história disso. Mas nunca aconteceu com a gente. Quando aconteceu, a gente falou, E ela caraca... disfarçava bem? É, porque você não percebe que é uma espiã. É uma pessoa normal. Aí ela vai lá e fala pra polícia. É porque uma espiã, ela não interpreta... E depois ela se revela? Eu sou espiã não. mesmo. Falaram, aquela mulher ali, ela não apareceu mais. Ela não apareceu mais pra gente. Falaram, aquela mulher lá que falou. Tem fofoqueiro também, É fofoqueiro, É o olheiro ali, né? É o fofoqueiro, só que pra polícia, né? Porque é complicado. Mas graças a Deus, cara, tudo certo, deu tudo bem. E foi uma experiência muito boa. Eles são um povo muito bom. O que fica de lá que você leva da Jordânia mais marcante? O povo, a hospitalidade? A hospitalidade deles, a cultura, que é muito diferente. Você chega com muito preconceito, tanto bom quanto ruim. Tipo, você não espera nada. Mas quando você se acostuma, eles são um povo igual a você, só que totalmente diferente no quesito de cultura. Não tem mesa, eles sentam no chão, eles são alegres, mas usam aqueles vestidão, o homem usa vestidão. É ruim, mas é bom estar ali com eles. O chá é ruim, mas eles são alegres, estar ali com eles, sabe assim, o pão deles é maravilhoso. Carne de cordeiro, nossa, carne de cordeiro é maravilhosa. Tu bota carne de cordeiro no pão árabe, tu come... A alimentação lá tradicional deles é carne de cordeiro? É carne de cordeiro. Eles comem muito carne de cordeiro, é muito bom. É bom? Bom pra caramba, Já é uma comeu? carne... já comi, ótimo. Cara, é muito bom. Cabrito, não é isso? Eles fazem muito disso. O Sheik levou pra gente, no final, o churrascão assim, pra gente comer junto com ele, com pão. Eles comem muito pão também. Pão árabe lá é que nem, sei lá, pra gente... Um feijão. É, um feijão. Lá pra eles, pão árabe é Normal. feijão. Normal. Toda refeição tem. Sentiu falta da culinária brasileira? Cara, talvez um pouco assim do nosso churrasco. Eu comia muita carne, mas era carne de cordeiro, uma carne diferente, era gostosa. Mas eu senti falta daquele nossa carne, nossa picanha, nosso estilo de carne. É só isso que eu senti falta. O resto, pô, tudo tranquilo lá. Dá pra comer bem, viver bem. E aí, o próximo next stop foi em Israel. Israel. A gente Anos passou em Israel depois também. Foi. A gente passou em Israel também, ficou lá. Conheceu também um brasileiro que trabalha lá em Israel e ele vive lá. Da ID, né? Isso. Não, na verdade, esse cara que a gente conheceu lá, o missionário do ID de Jordânia foi com a gente pra Israel. Mas aí lá a gente conheceu o trabalho dele lá e depois foi mais turismo que a gente começou a passear lá e conhecer Israel, porque, pô, Israel... Pra Uma nossa... referência. Né? Então a gente conheceu os lugares que Jesus passou, conheceu as histórias que eles contavam pra gente, lugares que as pessoas ficavam na Bíblia. Então foi mais um passeio turístico. Porque como Israel é um país também muito livre, ao mesmo tempo muito misturado, pra gente era complicado ter um trabalho ali. Os árabes estão lá também, já. Então, isso que é uma coisa interessante, né? Interessante porque... O problema não é com árabes, é com os grupos terroristas, né? Sim, porque o Hamas, né, que é esse grupo terrorista, eles Hamas, têm... né, que a gente Hamas, isso. O Hamas, que é esse grupo terrorista, eles têm na visão deles, como grupo, acabar com Israel. Então eles não é mais religião, já é algo deles contra Israel.
Então eles são um grupo terrorista pra acabar com Israel mesmo. Já a Palestina não tem nada a ver com isso. A faixa de Gaza também não. A faixa de Gaza são pessoas árabes vivendo seu islamismo, enquanto esse grupo usa eles como escudo pra acabar com Israel. Sim. Já Israel, eles são um povo que libera todo mundo. Lá pode entrar árabe, muçulmano, entra israelita, judeu, entra todo mundo ali dentro que vive em comunhão. Então o judeu trabalha ao lado do muçulmano sem guerra. Mas esse grupo quer acabar com eles. Esse que é o problema. Eles querem exterminar de qualquer maneira. De qualquer maneira. É um troço muito louco aquilo ali. Mas Israel, você teve uma sensação de Europa ali, uma sensação de... Europa no sentido de estrutura, né, social. Cara, é engraçado, mas não. Eles têm estrutura, mas lá é muita terra. Aí ainda lembra muito o árabe, mas ao mesmo tempo um pouco mais civilização nossa. É porque é uma Talvez mistura. Um pouco mais oriental, né? Ocidental? Ocidental. É um pouco mais... Comportamento mais ocidental. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, a estrutura é muito nossa. Sei lá, um São Paulo da vida. Só que imagina um São Paulo com muita poeira... Mas aí já caiu a burca aí, né? Não, muita gente usa burca. Como Israel por causa ainda da cultura deles, né? do muçulmano. O muçulmano pode entrar em Israel. Mas a obrigatoriedade não tem mais. Não tem. Mas lá é muita... Como posso dizer? Muito aglomerado de cultura. É uma São Paulo cheia de areia, com um monte de árabe andando, turista andando ao mesmo tempo, também judeu andando. Era gente de cap, com burca, era gente de regata, sabe? Uma confusão danada, gente. Ao mesmo tempo que tinha mulheres que só aparecia o olho, tinha judeu com barbão e capzinho, e tinha mulher de regatinha e shortinho, que era americana, fazendo turismo. Então, é muita cultura ao mesmo tempo num lugar só. Israel Quantos é muito dias assim. Foram em Israel? Foi uma semana. O que mais você teve de aspecto lá em Israel? Cara, lá é uma se cidade... sente melhor, né? Assim, pouco mais lá tranquilo. é bem mais tranquilo também. Pelo esse fato de ser mais turismo, né? Israel é muito turístico. Qual cidade lá que vocês foram? Caraca, agora pra me lembrar os nomes. Foi as grandes cidades? Tel Aviv. Foi as principais cidades. A gente foi lá no Yom Kippur, cidade toda parada. Os judeus estavam na época deles de Yom Kippur, todos eles parados, fazendo aqueles rituais que eles fazem. Agora, como levar o evangelho lá, se o judeu, né, ele não enxerga, né, o Jesus como Jesus. Messias, né? O Messias, né? Lá é mais complicado, porque lá eles têm muitas religiões, no sentido... A própria igreja católica tem várias vertentes. É que nem a gente aqui no Brasil, com o batismo, presbiteriano e tudo mais. Mas lá, como Israel é Israel, por ser Israel, eles são uma cidade muito turística, ao mesmo tempo muito conflito territorial. Todo mundo quer a Terra Santa pra eles. Por isso que palestino também fala que é a terra deles, os judeus falam que é a terra deles. Então lá tem igreja anglicana, igreja romana, igreja católica, tem igreja evangélica, tem várias igrejas. Os crentes vão pra lá tocar chofar pra ficar falando que Israel é o povo santo. Aí tem a igreja católica romana, tem a igreja anglicana, tem os muçulmanos. Então lá, tipo assim, não tem como ter algo muito fixo lá, porque é uma região que é muito lotada de gente. Cada um tem o seu canto, porque lá é liberal, é que nem no Brasil. Lá cada um tem o seu canto. Você podia ter uma cruz lá na igreja? Pode, lá você pode ter igreja evangélica, cantar, normal. Porque lá é igual ao Brasil, é tudo aberto. Se quiser ter uma igreja aqui, como no Brasil, posso ter. Lá não tem esse perigo. E o Islã tá lá também? Com muita força também. As principais mesquitas, tem uma A mesquita Meca. bem importante, é lá, né? Isso, a Meca. A principal mesquita deles, a do Domo de Ouro, é lá. Porque eles falam que lá é a cidade santa deles. Assim como o judeu também fala que é a cidade santa deles, os palestinos também falam que é deles. É uma região muito conflituosa, né? Muito. Sobre todos os aspectos históricos, religiosos, de etnias, né? É um negócio muito... É um barril de pólvora, aquela região. E lá todo mundo quer ganhar, porque lá, como é a cidade santa que Jesus passou... Porque pro islamismo, Jesus é um profeta. Pros judeus também. Pra nós, Jesus é o Senhor. Então, tipo assim, lá tem... Alguém pega uma pedaço de pedra e fala, aqui Jesus passou. Aí vende ingresso pra aquela pedra. Não foi aquela pedra. É essa pedra aqui. Eles ficam disputando, sabe? Lá tem 2 lugares que falam onde Jesus foi crucificado. Tem um monte tal e tem um monte X. Então então há essa dupla interpretação ali. Eles fazem isso pra ganhar também. Querem ganhar em cima de você, que você vá fazer turismo. Mas você esteve lá no local onde Jesus botou os pés? Tive. Qual é a sensação? Cara, pra mim é normal. Eu não levo muito assim, sabe? Espiritualizo muito. Tipo assim, Mas historicamente só. Historicamente é bem legal saber. Via Sacra? Eu passei a Via Sacra. Eles falam, é engraçado, tem pedras na Via Sacra, tem tipo muros que tem formato de mão. E fala assim, aqui Jesus se apoiou quando tropeçou com a cruz. E tem uma mãozinha ali, sabe? É engraçado ver isso. E tem bota a mão aquele assim, rio, né, famoso. Onde o Rio Jordão, onde se batiza. Por que essa história de batizado ali? Porque o Rio Jordão foi onde Jesus se batizou. Onde João Batista, que na época era um dos discípulos lá, batizou Jesus. E Jesus se batizou lá. Então todo mundo quer se batizar no Rio Jordão. Então todo dia tem batizado lá? Todo dia. Nossa, Rio Jordão... Multidões, né? Pô, demais. Mas o engraçado é que só tem... O Rio Jordão, ele pega 2 partes, a Jordânia e Israel. Eu fui nos 2 lados. Na Jordânia, é um riozinho barrento. Com um guardinha aqui.
E logo depois tem Israel. É fronteira, então tem sempre 2 guardas se olhando com um fuzil na mão. Engraçado isso. Porque é fronteira, ninguém pode passar. E a parte de Jordânia é um riozinho. A Jordânia não se mete em confusão com Israel, né? Não, só tem por causa da fronteira, né? Eles ficam lá, um olhando pro cara do outro, mas porque é obrigação. Mas é um riozinho muito furrequinha, barrento e tudo mais. Tu vai em Israel, cara, é tipo um parque aquático. É um riozão que vai fluindo. Gigante, com várias áreas, tipo decks que as pessoas entram pra se batizar, pra ter culto. Israel meio que monopoliza. Aí mistura todo mundo ali. Nossa, todo mundo vai pra lá, os crentes vão pra lá, os judeus vão pra lá. Você entrou no Rio? Eu entrei na Jordânia. Em Israel eu tinha que pagar pra entrar, não fui não. Tá vendo? Israel perde uma coisa. Pô, tava louco. Barrento. Eu fui no Barrento. No Barrento tava de boa. Tá De liberado, boa, pode tá. pular aí, peixinho de vala. Também tinha que pagar, mas era muito mais barato, né? Então eu fui lá, tranquilinho, no Rio Barrento. Tipo o quê? Estamos falando o quê? $50? Não, lá é bem menos, nome, tipo, $15 no Jordânia e $50 no Israel. Caramba. É um negócio muito discrepante. Aí eu falei, só Jordânia tá bom. Tem um nome lá da moedas, eu sei por causa do Guanabara, que tá lá, inclusive eu tô tentando fazer um link com ele nos próximos programas aí. Ele falou um nome lá da moeda, eu não lembro assim, mas ele falou que lá lá o custo é alto, mas também os salários são mais altos, é um negócio meio diferente lá. Sim. E você usava a moeda dólar lá, tranquilo? Usava, eu tinha que converter pra moeda deles, né? Então a gente levava dólar, convertia pro dólar aqui do Brasil e lá convertia pra moeda deles. E essa comunidade cristã lá do ID já era diferente da Jordânia, que era diferente da África e assim por diante? Não, na verdade no Oriente Médio a gente tem tem um pastor muito parceiro nosso que tá lá, que é o pastor Homero. Então ele meio que comanda todas essas áreas assim. Ele tem um polo na Jordânia, mas ele que viaja para vários países do Oriente Médio, ajudando tanto os irmãos que se convertem, quanto igrejas que estão abrindo, e vai ajudando eles. Teve um caso em 2019, que foi um ataque terrorista na Síria. E acabou com uma igreja, acabou com várias casas, foi um ataque, um bombardeio, tipo assim, acabou com todo mundo. E tinha uma igreja lá. Então, o projeto nosso, tem até no nosso Instagram depois, no YouTube também, foi ir lá e reestruturar essa igreja. Tanto que a gente foi barrado, é uma história legal. Entrou no carro, eu, meu pai, meu irmão e 2 missionários locais na Jordânia. E a gente tinha que ir pra Síria, de carro. E é estranho, cara, eu não sei explicar direito, mas são várias fronteiras. Da Jordânia pra Síria, você passa por 7 postos policiais. E os 7 tem que te liberar. Se um travar, tu volta. Fomos os 5. Caramba, igual um... No 7º, o 6º? Não, no 4º a gente foi barrado. A gente parou, deu passaporte, olharam pra gente, não vou entrar na Síria, que tava tendo conflito, guerra lá na Síria. Uhum. A gente tava indo pra apoiar a igreja que tinha sido destruída. Vários irmãos passando necessidade. A Síria vive confusão de guerra civil de muitos anos, assim. Sempre. É uma confusão danada na Síria. E nessa época, tava tendo muito ataque terrorista contra os crentes. Então eles marcavam a casa de quem era crente, bombardeavam aquela casa, destruíam aquela casa, matavam as pessoas, tudo isso com crente. Então era muito gente afetada. A igreja foi destruída. A igreja em ruína. Tem várias fotos das ruínas. A gente foi lá pra apoiar essa igreja. No 4º posto, a gente voltou, policial. E tipo assim, a gente orando, Senhor, não é possível. A gente veio até a Jordânia pra não conseguir entrar lá. Como é que se comunicava com o posto lá? Não, tinha o local. O local falava inglês tá. e falava árabe. Era o irmão nosso que tava lá junto. Sem ele? Sem ele, nada acontecia. É impressionante. E tipo assim, a gente foi lá e não conseguiu. A gente começou a orar, Senhor, puxa, a gente veio até do Brasil pra cá. A gente, sabe, se despencou pra cá pra não conseguir fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Não é possível, a gente tem que ir pra lá. Aí o pastor Homero falou, tipo assim, não, gente, vamos desistir, não tem como, é muito arriscado fazer isso. Aí meu pai, não, eu tenho que ir. Aí ele falou assim, não vai ninguém, só vai eu e esse irmão. E eu vou clandestino no carro. E eu vou passar por todos os postos. Meu pai entrou com ele no carro e foi. E meu pai tem uma cara de árabe. Então, tipo assim, ele foi. Ele passou pelos 7 postos, ele entrou na Síria, ele ficou lá 3 dias e voltou. Ele ajudou a igreja, ele apoiou os irmãos, ele foi lá, conheceu. E ele foi clandestino. Entrou no carro. Ele botou a vestimenta do local? Nada, porque ele tem meio narigão já em barbão, o pessoal deixou passar. Passou como um árabe mudo, né? E nem pedindo documento. E ele passou, tipo assim, quando a gente foi todo mundo junto, era um carro com 5 pessoas. Esse carro com 2, ninguém olhou, e ele passou clandestino. Não viu no passaporte dele, não viram nada, passou, foi lá, trabalhou e voltou. Conseguiu atravessar? Conseguiu atravessar, ficou 3 dias lá e voltou. Caramba. Cara, é muita coisa que a gente passa. Foi em 2019, mais ou menos aí. Antes da pandemia. Aí de lá, Brasil. Amazônia. Vamos falar de Amazônia então agora. A Amazônia também é um tema muito legal. Pro finalzinho, uma Amazônia, vamos falar. Difícil de chegar lá? Cara, a Amazônia é tranquilo, só é bem caro. É muito caro o voo pra lá. Mas a Amazônia é um ministério legal porque todos esses ministérios internacionais é o ID como ID, né? Meus pais como liderança que fazem. Esse da Amazônia especificamente, eu que lidero, é o ID Jovem. Tem até a camisa aqui da Amazônia que a gente foi esse ano. E eu lidero essa equipe de jovens pra lá. Então na Amazônia, a gente começou tudo isso em 23, 22, em 21.
2021 foi a nossa primeira viagem para a Amazônia. Então a gente levou um grupo de jovens para conhecer mesmo. A gente tem vários missionários lá, locais, que é o Moisés e a Isabel Lobato. A Isabel Lobato é uma carioca que vai fazer missão lá. E o Moisés, ele é um missionário ribeirinho, que ele nasceu lá, ele é manauara, já foi ex-ribeirinho e tá fazendo missão com a gente lá. Ele é o líder de lá, que a gente entrou em contato. Então, em 2021, a gente foi pra Amazônia para começar a ter contato com esse pessoal. E a gente começou a trabalhar muito com povos indígenas e povos ribeirinhos, lá na Amazônia. Então, a gente começou a trabalhar com eles, começou a desenvolver o trabalho, e já estamos há 3 anos com esse ministério. E o mais legal é que a gente tá com um trabalho assim, e o Moisés tem uma base no Rio Solimões. O Moisés, o missionário nosso, trabalha muito com ribeirinhos. E a área indígena não tinha ninguém trabalhando. Então, tipo assim, são 2 rios lá, né? O Solimões e o Rio Negro. Os 2 rios que tem na Amazônia. No Rio Negro, a gente trabalha hoje com indígenas. E no Rio Solimões, trabalhamos com ribeirinhos. No Rio Solimões, o Moisés tem uma base missionária lá. Então o pessoal vai pra lá e fica lá trabalhando com ribeirinhos. Mas no indígena não tinha nenhum trabalho. Então a gente começou a orar, Senhor, levanta alguém pra trabalhar com os indígenas, levanta alguém pra gente possa também trabalhar com eles, não só com ribeirinhos, mas também com os indígenas. Aí o Senhor trouxe pra gente o Hamilton, que é um missionário nosso, que agora está lá no Rio Negro com os indígenas. Olha a coincidência. O Hamilton, ele é baiano. A gente conheceu ele na viagem de 2021. E conhecendo ele, a gente começou a bater papo, começou a morar junto, e ele virou missionário nosso, para estar lá 100% do tempo. Então hoje, graças a Deus, nós temos um trabalho com ribeirinhos nos Solimões, com uma base estruturada, e temos também um trabalho com indígenas no Rio Negro, com uma base que ainda vai ser criada e vai ser aberta lá. E nessa trabalho com os indígenas, nós temos um trabalho muito bom com eles. Por quê? Nós começamos a evangelizar um grupo de indígenas lá, levando o evangelho a eles, normal, sem ferir a cultura. E nesse trabalho que a gente fez, o cacique se converteu. O cacique da comunidade, cacique mesmo, com cocá e tudo mais, se converteu ao Senhor. E ele falou, eu quero desse evangelho, eu quero desse Deus, eu quero ser discipulado, eu quero aprender mais disso. Aí a gente enviou a Hamilton para estar acompanhando ele. E nisso tudo, de 2022 para cá, a gente começou a discipular eles, conhecemos um pastor indígena chamado Pastor Marcos, que ele é um pastor já crente e começou a ajudar no discipulado do cacique Naldo, junto com o missionário Milton Mendes. E esse ano a gente teve o prazer de inaugurar a primeira igreja indígena Baré em Nova Esperança, que é a comunidade que a gente trabalha com ele. Então, por isso que eu falei que essa viagem foi uma das viagens mais desafiadoras e mais prazerosas para mim. Porque nós conseguimos abrir uma igreja totalmente indígena, numa comunidade indígena no Rio Negro. Por que a gente fala isso? Porque as igrejas aqui no Rio, na nossa concepção, são igrejas com placas. Presbiteriana, Batista, Assembleia. Né? Exatamente. Só que lá na Amazônia, a gente abriu uma igreja sem placa. É uma igreja indígena. É uma igreja da etnia Baré. Eles são indígenas da etnia Baré. A etnia deles. E a igreja é Baré. É uma igreja evangélica indígena Baré. Onde eles conseguem adorar o Senhor, servir ao Senhor com a sua própria cultura local. Então a gente teve um grande avanço porque a gente conseguiu chegar neles, conseguiu trabalhar com os indígenas, conseguiu levar o evangelho a eles sem ferir a cultura e conseguiu, através do evangelho, enaltecer a cultura deles para que eles possam servir ao Senhor com o que eles já fazem, com suas danças, com os grafismos, com tudo que eles têm a oferecer. Por isso que foi uma das viagens mais desafiadoras. Foi que ano? Foi agora. Ano, recente, né? É. E por que ela foi a mais difícil? Porque a gente teve... ao mesmo tempo também a mais emocionante. A mais emocionante. Quem teve muito desafio lá. Porque, primeiro, que a gente teve que construir uma igreja. Já existia uma igreja lá, tipo assim, existia não é nem uma igreja, existia um prédiozinho lá, uma casinha lá. E a gente, como é no Rio Negro, Amazônia, a gente tem que ir com um barco levando as coisas até lá. Não tem acesso. Material pra construir. Exatamente. A logística lá, deslocamento é difícil. É muito difícil, é só barco. Não tem estrada pra lá. Se depois você colocar no mapa, vocês conseguem ver que Manaus é aqui, o aeroporto. Já fui a Manaus, já. Depois de muito tempo dentro do Rio Negro, você chega lá na Nova Esperança. É um lugar muito lá dentro e só dá pra acessar de barco. Então a gente teve um desafio de levar o material pra lá pra que eles pudessem construir. Isso antes, né? A gente foi em abril. Em abril desse ano a gente foi pra lá, levou o material, começamos a arrumar a igreja, começamos a construir. Quando a gente voltou pro Rio, continuamos enviando recursos pra eles comprarem material pra conseguir abrir a igreja. Beleza. Nisso, era um desafio muito grande pra gente conseguir arrecadar dinheiro pra igreja ser aberta. Pra eles pintarem, pra eles colocarem o forro, pra eles querem ter um local que eles possam ter o culto deles. Então foi muito desafiador pra gente. E fora isso, a gente também tá com o desafio de imprimir bíblias na língua deles. Lá, eles falam Nhangatu. Nhangatu é uma língua deles, da etnia Baré, que eles falam. E a gente queria imprimir bíblias na língua deles, para que eles pudessem também valorizar a sua própria língua.
como a gente tá valorizando a cultura deles, a gente quer que a cultura por completo seja valorizada. Então, mesmo que eles falem português, eu quero que eles aprendam a própria língua, que os filhos aprendam, que os netos aprendam, que a língua não morra, porque a língua é a cultura deles. Uma coisa que um americano vem pra cá, me catequizar, eu começo a falar inglês. Perdi minha língua original, que é o português. Então a gente não quer isso. Então a gente quer imprimir Bíblias pra eles. Então foi mais um desafio, mais recurso, mais oferta pedindo. Entrar na cultura deles ali, no momento deles, na forma como eles se comunicam. Exatamente. E tentar se conectar. Mas Sim. o idioma deles é escrito também? Também tem escrito. A gente pediu ajuda a um pastor de uma outra comunidade, chamada Terra Preta, que também é no Rio Negro, que ele é um pastor bem antigo, já bem mais sábio, né, nesse quesito, e ele fala em Iangatu. Então, ele que traduziu o Evangelho de Marcos e Mateus. Traduziu tudo, e a gente imprimiu e levou na língua deles. Que é a Iangatu, a língua deles. Iangatu. Iangatu. Caramba. Caramba, mas não é o mesmo caractere igual do teclado, né? É. É? Também? Ah, então eles lêem o... Como que é? O alfanumérico. Alfanumérico, né? É só, eu acho que é só o árabe que tem esses riscos, mas o Árabes deles também é... o mandarim, né? O mandarim também, desse. ideograma. Então eles lêem assim. Agora você me falou muito da dificuldade logística, de deslocamento, né? Aí você tinha outros problemas, outros desafios que você enfrentou lá na Jordânia, em Israel, Sim. e na África e tal. Eu tô na dúvida, onde foi assim mais desafiador, né? Se era pior tomar o chá ou andar naqueles rios escuros lá. Não, andar no rio é bem mais fácil que tomar um chá, né? Mas o desafio pra gente... Não sei, tem gente que tem pavor, que né? isso, mas, cara, é muito maneiro andar no rio. Tipo assim, pra eles é tranquilo. A lancha pra eles é o bermoto da gente Mas no o rio. que tem nesse rio, por exemplo? No Rio Negro é tranquilinho. De animais, bichos, assim. Agora, no Rio Solimões que é o problema. O Rio Solimões, ele é um rio muito mais agitado. Ele é maior de largura, o Rio Negro é mais curtinho, né? Então não tem tanta arrebentação assim. Mas o Solimões, ele é mais largo, ele é muito mais agitado, tem muito mais piranha, jacaré. É um rio barroso, que tu não enxerga direito o fundo. Entendeu? É um rio cheio de mosquito, animal, cobra. Lá é muito mais perigoso. E você atravessa ele naquele barquinho de alumínio que você entrar em água funda. Exatamente. Agora ficamos mais tranquilo, né? E lá você ficou na aldeia, né? Fiquei na Nova Esperança, isso no Rio Negro. Qual foi a maior dificuldade, assim? Mosquito, medo de algum animal silvestre, atacar, Cara, você ficou no meio da floresta. Fiquei. Mas porque são duas regiões. Então eu vou falar um pouco mais do desafio, foi no Rio Solimões. No Rio Solimões tem a base do Moisés. Lá a gente tem um trabalho com eles. E lá foi o maior desafio, porque no Solimões parece que chove todo dia. Todo dia chove. E a base do Moisés é tipo assim, imagina que isso aqui preto é o rio. A base fica aqui. E a base ela fica com aquelas palafitas, isso, pra água subir e descer. Então, tipo assim, a comunidade ficava onde você tá. Então tinha que atravessar o rio pra depois ir andando pra comunidade. E atravessava o rio com um barquinho a remo. Então, você pegava o barquinho a remo, atravessava o rio. E esse rio agitado? Agitado. Mas era uma parte menorzinha do rio. Tá. Mas mesmo assim, andava, aí tinha que andar no meio do mato, com risco de cobra, com risco de um monte de coisa, pra chegar até a comunidade. Isso com mosquito te pegando, com gente, mosca. Era bem tenso. E o mato alto. Se deparou com algum bicho lá? Cara, a gente se deparou com uma onça lá. Ah, tranquilo. Tranquilinho. Imagina, coisa... É que eu não lembro o nome da onça, se era cara, mas pior onça que parda. Parece que a onça sem ser acho que sem ser a parda. A onça em si eu acho que não ataca o ser humano, assim, né? É muito difícil. Eu acho que era essa aqui, ó, tá vendo? A onça parda era tipo essa aqui, assim. Essa aí é... Mas a gente tava dormindo e tinha... Sussuarana, eu acho. Isso, tipo isso. A gente tava dormindo e tem uns cachorros ficando na Tem base. por aqui, tá? Tem? Tem. Aqui tem? Tem. A gente mora em Vargem Grande, né? Quase uma Amazônia. Tem aqui já foi aqui no Burlemax aqui, né? Já teve contato. Sim, tem nessas matas. Eles vão cada vez se afastando, né? Né? O maciço da Pedra Branca, pra quem não sabe, tem essa onça sussuarana. Mas ela evita o contato com o ser humano. E se tiver contato... É igual a perna de cobra, quem vê sai morre. andando devagar, de costa, né? Evita correr. E sai da rota. E sai da rota. E respeita o animal, né? Sim. Mas lá foi engraçado que a gente tava dormindo. Lá a gente dorme em rede, né? Uma curiosidade. A gente não tem cama lá na Amazônia. Tudo rede. Tudo rede. A gente, pra andar de barco, a gente pega... Porque lá, deixa eu voltar um pouquinho só pra contar como é que é a estrutura, né? Cultura, assim, amazônica. Porque é uma cultura diferente da nossa. Lá é tudo com barco. Parece outro país, né? É outro país. Porque, tipo assim, lá existem muitos indígenas ribeirinhos que vêm pra Manaus. Eles vêm com barco. A gente tem aqui o Entregada 9, o 704, ônibus normal de linha. Lá eles têm barcos de linha. São barcos todo dia saem de Manaus e vão até as comunidades levar as pessoas. E é tipo R$20 o barco.
Ou seja, o transporte marítimo ali... E fluvial. o barco não é um barco, é um barco aberto, onde você pega a tua rede, coloca e vai dormindo. Tudo é rede lá. Então, quando a gente vai pra comunidade, dorme em rede. Você coloca a sua rede? A sua rede. Se você levar a rede, você fica no chão. Tem que levar a sua rede. Fica andando com um saco plástico com a rede dentro. E, por exemplo, muitos indígenas e ribeirinhos, quando vão pra Manaus, eles pegam um barco deles com a sua rede, fica no barco da noite pro dia seguinte. Que demora muito, né? Eles saem, sei lá, da comunidade indígena ribeirinha no meio do rio, às 4 da tarde. Chegam lá pras 9 da noite em Manaus. Eles dormem no barco na sua rede. No dia seguinte, eles vão pro mercado, compram tudo que tem que comprar, voltam pro barco e voltam pra sua comunidade local. Então eles fazem direto. Não é que a gente pega um carro e vai até o mercado. Não, eles têm que pegar um barco pro mercado, ficar de noite lá dormindo no barco, no dia seguinte pro mercado pra voltar. Eles já estão acostumados com isso também, não é? Nasce nesse ritmo, né? É porque é uma outra cultura. Não tô falando, tipo assim, é ruim ou não, mas pra eles é assim. E é o único jeito que funciona, porque é barco. Lá é tudo barco. E como eles dormem em rede, lá na base, no Rio Solimões, estávamos dormindo em rede também. E nesse dia, todo mundo cansado dormindo. Os cachorros latindo. A gente, cala a boca, cachorro, fica quieto. O cachorro latindo é sinal que algo está acontecendo. Exatamente. Tipo, 2 da manhã, a gente querendo dormir, cachorro latindo. Daqui a pouco vem... começa a rolar bolado assim. De cachorro. Caraca, a gente começou a sair assim, daqui a pouco vem a onça correndo assim, indo embora. Caraca, tem uma onça, moleque, tá maluco? Normal, super normal. Caraca, a gente ficou desesperado. Pegamos aquelas cadeiras de plástico, botamos na porta pra impedir a onça. Tá maluco? Ninguém mais dormiu. Os cachorros tentando entrar, batendo na porta. Eu falei, você tá maluco? Sobre a porta, o cachorro entrar, um entra junto? Não abrimos, não. Eu falei, cachorro, desculpa, mas... Cachorro, fica aí fora tomando conta. A onça tem que comer alguma coisa. Se comer o primeiro cachorro, não vai chegar em você. Exatamente. E lá, cara, isso é porque a gente viveu, mas tem história do pessoal contando. O pastor Marcos, por exemplo, na Esperança, já enfrentou uma onça dessa. Ele falou que ele tava caçando, eles caçam muita anta e onça. Eles caçam mesmo, eles vão pegando assim, no meio do igarapé com o barquinho, com o riflezinho deles e atirando a onça. Ele falou que tava caçando anta e de repente, quando ele matou a anta, ele foi lá pegar o corpo dela, tinha uma onça nessa anta. E ele saiu correndo. A onça tentou pegar ele, não conseguiu, atirou na onça, ela se fez de ferida e saiu. Ele achou que tá tranquilo. Aí pegou o barquinho dele e começou a andar. Porque lá, quando o rio sobe, tem as árvores, né? A terra. Mas quando o rio sobe, só fica o topo das árvores. Então tu pega o barquinho e vai passando por dentro delas. Conseguiram visualizar? Ele pegou o barquinho e começou a andar. Aí parou pra despistar a onça. Só que ele falou que ele teve um insight, falou que Deus falou com ele. Ele parou e falou assim, não é possível. Quando ele olhou pra cima, a onça tava em cima dele. Caraca, ele falou que deu um tiro bem no peito dela e depois pegou o barco, saiu e foi embora, não olhou pra trás. Ele falou que não sabe se a onça sobrevive. Ele não falou Quantos dias foram na Amazônia? A gente fica geralmente 10 dias na Amazônia, só que esse ano eu fiquei 15 dias. Eu imagino lá que a comida seja peixe. Peixe. Tempo peixe todo. direto. Mas o peixe é muito bom. Cara, esse ano a gente comeu macaco. Tinha um macaco lá. O povo indígena pegou, eles comem, matou, mas não é boa a carne. A carne é dura, a carne é meio azeda. É mesmo? Não é boa, não. Melhor ficar no peixe. Melhor ficar no peixe. Bom, o peixe deles é muito bom. Eles caçam peixe, caça anta também. A carne de anta é muito boa. Que chamam de pacu, eu acho que é uma anta. É tipo uma anta. É paca, né? Que é alguma coisa assim, Eles comem muito disso. Dizem que a carne é boa, né? Dizem que a carne é parecida muito com uma carne mais de porco, assim, adocicada. Sim. E lá eles são uma comunidade bem estruturada, eles têm as casinhas deles, o governo em si do Brasil, eles incentivam muito a cultura indígena. Tanto que na Amazônia, os indígenas são muito mais bem estruturados que os ribeirinhos. Os indígenas têm placa solar, o governo dá placa solar pra eles, o governo investe neles pra eles terem a cultura deles. E o ribeirinho, como não tem uma cultura, não é indígena, é só ribeirinho, é que nem a gente que fosse morar no meio na beira do rio, o governo meio que deixa pra lá. E, Matheus, me diz uma coisa. Já tem agenda pra próxima missão? Pô, claro. Todo ano a gente volta pra Amazônia. É um ministério que a gente tá evoluindo com eles. A gente tá desde 2021 com eles, trabalhando com essa comunidade, pra gente ter uma relação com eles. Portanto que a igreja que surgiu lá foi por causa disso. Em 2021 a gente teve o primeiro contato com eles. Em 2022 o Cacique converteu e o Hamilton foi. O Hamilton trabalhou 1 ano com eles. A gente tem contato com eles. Eu voltei em abril agora na comunidade pra abrir a igreja. E em julho desse ano, voltamos na comunidade, abrimos a igreja para honra e glória do Senhor. A gente entregou as Bíblias para eles, conseguimos ter uma comunidade que agora louva o Senhor Jesus com a sua cultura. Então, a gente tem uma relação muito íntima com eles. E a gente quer continuar esse trabalho. Quer continuar para que essa comunidade possa ir pregar esse evangelho para outras pessoas também. Então, o nosso intuito não é só evangelizar essa comunidade e acabou. A gente quer que essa comunidade se torne missionários que nem eu sou. Assim como eu fui até eles e preguei de Cristo, eu quero que eles vão em outras comunidades para pregar de Cristo também. Então, nosso trabalho sempre continua. A agenda sempre continua. A gente pretende, todo ano, voltar para lá. E uma das coisas que a gente está na nossa alça de mira é fazer uma base lá no Rio Negro, em Nova Esperança, na comunidade que a gente abriu a igreja. A gente quer muito construir uma base missionária lá.
para que a gente possa receber os missionários, levar a galera para lá, para que a gente possa viver junto com eles. Por que eu digo isso? Como que é a logística hoje para a Amazônia? Esse ano eu levei 40 jovens comigo. 39, né? Eu e mais 39 jovens. A gente aluga um barco gigantesco. É um barco, tipo assim, muito caro. Um barco desse custa de 40 a 50 mil reais. Só o barco. E tem que comprar comida, pra tudo alugar? Isso. Pra alugar, pra ficar uma semana na Amazônia. Um barco gigantesco pra te alugar. O barco é o meio de transporte mais precioso que tem lá. Eu achava que o carro era dessas... Da locaria. Que alugam aí era caro. Não, é pra ficar uma semana. Só que esse barco carrega 100 pessoas, 150? Carrega. E o barco que a gente pegou era um barco bem grande. Então, tipo assim, a gente divide homem em barco. É um barco de 2 andares. E cheio de lugar pra botar rede. Cheio de lugar pra botar rede. E é um barco que também, ele não é só transporte, ele também é hotel barco, né? Não, só rede. Tem hotel barco, que a gente tem cabine e tudo mais, mas o nosso é um barco mesmo todo aberto com rede, pra gente levar os jovens. Entendi. E o barco é a nossa casa, né? Porque o que a gente faz? A gente pega o barco, vai até as comunidades, atraca, desce, desamarra as redes, toma café, vai pra comunidade, trabalha o dia inteiro, volta, almoça. Comunidade, trabalha o dia inteiro, volta, janta, dorme, próxima comunidade. Então a gente fica uma semana indo de comunidade, morando no barco. Por que a gente quer criar a base? Porque se a gente criar uma base, a gente só fica lá naquela comunidade. A gente não precisa ficar voltando pra dormir no barco. A gente não tem mais essa relação de tipo assim, eu sou longe deles, eu sou um missionário de longe, eu sou um missionário que vem, fala com vocês, mas não vive com vocês. Eu vou começar a viver com eles, ficar perto deles. É uma relação que a gente quer criar com eles, tipo assim, eu não tô aqui só porque eu quero pregar o evangelho, eu tô aqui porque eu me importo com você, eu quero fazer amizade com você, eu quero te amar com você, eu quero que você seja minha família. Então nós entendemos isso. Quando eu vou pregar o evangelho, eu tenho que estar com a pessoa para que ela seja uma comigo, porque eu tenho uma relação com essa pessoa. Eu não vou pregar o evangelho só pra pregar. Então a gente quer ter essa relação com eles, de família, que a gente já tem, só que a gente quer cada vez mais aprimorar. Então, construindo essa base lá, vai ser um local muito bom pra gente continuar, né? Firmar o nosso ministério com eles. Bacana, bacana. Agora tem que olhar se tem onça lá na criar a base. Não, lá. Faz os anteparos lá. Como eles começaram a caçar muita anta, a onça não vem. Eles tinham criação de porco, sabia? Só que os porcos morriam, porque a onça vinha. Vira comida pra onça. Né? Porco do mato, acho que também tem. Agora deixa eu perguntar uma pergunta, né? Uma curiosidade. Pode falar. Banheiro lá, como é que é? Tem dificuldade? A gente faz no barco, né? Mas lá os banheiros são mais precários mesmo, porque as casas lá são mais de madeira, então o banheiro é diferente do nosso. Porque você tá num ambiente praticamente indígena ali. Não tem, eu acho que não tem. Algumas casas tem fossa, outras não. Então, tipo assim, é tudo meio rio. O rio vem, as casas tudo palafita. Tudo palafita. Com fundo de madeira e tudo. Isso. Mas tinha um vasinho sanitário, pelo menos? Tinha um vaso sanitário, mas é mais... É muito carente, rústico, né? De estrutura, né? Sim, de estrutura. Eles não são carentes assim de precisar tanto assim. Eles são carentes, mas não no nível África da vida. Uhum. Mas a estrutura deles ainda é muito precária. A gente tá tentando também mostrar pra eles que eles têm condições de ter uma estrutura melhor. A fé deles está boa? Sim. Graças a Deus eles estão andando com a gente. É uma dificuldade muito grande que a gente tem de conseguir mudar. Porque a cultura do indígena, eles são muito sem perspectiva. Então a gente tenta mudar isso no coração deles. Porque a perspectiva deles é a seguinte, ou eu me dou bem na vida e vou pra cidade, Manaus, tentar uma carreira, ou eu fico na minha comunidade, me encho de bebida alcoólica e aceito minha vida como é que tá, mais ou menos pra mal. Então, os jovens não têm muita perspectiva. E o adulto que tá lá, já aceitou a vida que tá lá. Minha vida aqui é acordar, beber uma cerveja, mesmo, caçar e... Eu vou assim, não vou expandir meus horizontes. Sim, e daí a gente traz junto com o evangelho essa mudança de vida para essas pessoas. Que o Senhor tem uma novidade de vida para elas. E o Senhor tem uma perspectiva de vida para elas. Até para os jovens. Muitos jovens lá se prostituem porque eles vão pra cidade, as meninas principalmente se juntam com um cara mais velho, o cara usa elas e elas veem que isso é a única saída. Só que a gente mostra que não é assim. Triste. Tem outras maneiras da pessoa ter uma perspectiva de vida, principalmente no Senhor Jesus. Então a gente trabalha muito com eles em cima disso, na sua cultura e na perspectiva de vida deles em Cristo. Que a gente quer mostrar para eles que há uma saída, que eles podem ter mais do que já têm, sem precisar se submeter a esse tipo de coisa. Sua próxima agenda, então, é lá? É lá. Não, na verdade, antes disso tem o Sertão. Em janeiro eu vou estar no Sertão e em abril na Amazônia, do ano que vem. Sertão ali qual cidade, mais ou menos? No Rio Grande do Norte. A cidade está lá, mas é mais pro interior mesmo, é mais sertãozão mesmo. Muito bom, muito bom. Então, esse trabalho te proporciona dias felizes. Com certeza. A coisa que eu mais fico feliz de fazer é fazer missão. Então, todo dia mais um dia feliz. Com certeza, todo dia mais um dia feliz. Onde as pessoas podem encontrar seu trabalho? Nas redes sociais? Cara, vocês podem encontrar meu trabalho lá no @idmissõesid, que é o @ da Associação ID, do nosso Ministério de Missão. Tudo que a gente faz tá lá, tudo que o ID Jovem faz, Amazônia, África, Jordânia,
tudo da Bosnia, tá tudo lá. Então, @idmissõesid, @idmissõesid, você encontra a gente lá e tudo que você quiser fazer, conhecer, até ofertar pra gente fazer a base, pra ofertar pra gente também fazer essas viagens, pra apoiar a igreja de lá também, tudo é lá. Você encontra as informações bancárias e todo o nosso trabalho a gente posta lá. Muito bom, né, Pinho? Ótimo, ótimas histórias. Matheus, queria agradecer sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Foi um papo, assim, bastante, assim, deixou a gente antenado o tempo todo. Muitas histórias, com certeza, muita coisa deixou de ser dita, mas novas oportunidades aparecerão e, sem dúvida, Amém. Nós encontraremos de novo aqui nessa mesa. Pode ter vai ser muito certeza bom. disso. Quer passar a mensagem? Então, eu ia falar para ele agora, para ele fechar o programa com aquela mensagem para todo o público que nos assiste, que acompanha você, que vai assistir você, olhando para aquela câmera lá, você vai fechar o programa aí, como a mensagem que você leva para todas as pessoas que te acompanham. Beleza. Galera, a mensagem que eu deixo pra vocês é a seguinte: o Senhor te ama, assim como me ama, e tá falando no seu coração assim como fala no meu. O meu propósito de vida é servir ao Senhor, ter mais intimidade com Ele e fazer o seu nome conhecido. Por isso que tudo que eu faço é pra honra e glória do Senhor Jesus. E se você sente, depois dessa conversa, no seu coração que você também quer fazer isso, fazer parte desse ministério, se você sente que o Senhor tem te chamado, que o Senhor tem falado no seu coração, que você quer participar dessas missões, de falar do Evangelho, de conhecer outras culturas, tudo isso para glorificar o Senhor, não perca tempo, venha com a gente, porque o Senhor tem nos chamado, tem chamado jovens como eu, tem chamado adultos e tem chamado crianças. Então tudo que eu vi aqui não sou eu, é o Senhor trabalhando na minha vida. Então, se o Senhor fala com você, vem com a gente, que o Senhor tem muito pra sua vida também. Muito bom, cara. Irmão, muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado. Tamo gente, junto. foi um prazer. Cara, muito bom mesmo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, gente. Galera, mais um dia feliz. Obrigado aí. Mais um dia feliz. Pô, Matheus, quantas histórias fascinantes aí, cara. Nossa, muito bom. Viajar realmente é expandir os horizontes.